Capítulo 1121, Fraqueza. Como Liutkuler Murskogan não ganhou sua longa vida útil de sua característica Beyonder, Klein só poderia começar a considerar fatores externos. Os efeitos de um item místico. Não, ele não tem nenhum item místico com ele. Além da residência do Rei Gigante, também não há nada nas proximidades. No entanto, esse é o local adormecido de Dark Angel Sazhir. Além disso, a chave está comigo. Eu não acho que Murskogan usaria ou teria meios para entrar. Quem pegou a chave da residência do Rei Gigante depois que Sazhir caiu no sono? Isso não é um pouco perverso? Claro, o palácio sem os poderes de uma divindade aumentando não seria capaz de prender um Rei dos Anjos. Ou talvez, esta chave tenha sido transportada para o continente do norte durante a migração dos gigantes. Sazhir escolheu dormir no palácio porque, além de um pequeno número de existências, ninguém pode abrir a porta e afetar seu sono. A chave do vice-almirante Seberg foi dada a mim de forma indireta pelo Deus do conhecimento e da sabedoria. Ele quer saber do estado atual de Sazhir. Se não são os efeitos de um item místico, o que poderia ser? Tempo dado por um anjo do caminho do maroto. Ignorando a possibilidade de dar itens ilusórios roubados para outra pessoa, é necessário que haja um anjo ou um artefato selado de grau 0 do caminho do maroto. E não há nenhuma existência semelhante por perto. Naquela época, Murskogan tinha uma vida útil de milhares de anos de uma só vez. Isso. Talvez apenas Amon seja capaz de fazer isso. Claramente, ele não ajudaria Dark Angel Sazhir. Além disso, o verdadeiro corpo deste blasfemador parece estar vagando pela terra esquecida dos deuses. Se houvesse anjos ou artefatos selados grau 0 do caminho do maroto aqui, eles poderiam ter se tornado sua comida há muito tempo. O ciclo do destino. Após a morte natural de Liutkuler Murskogan, tudo começa com ele guardando Sazhir novamente. Sim, isso é possível. Se o Murskogan atual está em um estado envelhecido, então é completamente compreensível quanto tempo se passou. Além disso, como o tempo neste loop sela séculos, ele ainda não atingiu um nó. É normal que eu não tenha conseguido descobrir nenhum sinal acima da névoa cinza na minha presa. Com isso em mente, ele rapidamente observou seus arredores para encontrar vestígios do anjo do destino, Ouroboros. No entanto, não havia poder remanescente como aquele. Klein rapidamente retraiu seu olhar e continuou a observar a intensa batalha de Liutkuler Murskogan com Colin Iliad e o espírito maligno do cavaleiro de armadura de prata. Seus fios do corpo espiritual são normais, eliminando a possibilidade de ele já se tornar uma marionete. Sob a verdadeira visão, sua condição não é anormal. Isso significa que ele não é uma figura convocada da história. O reino divino da corte do Rei Gigante está retardando a passagem do tempo ou envelhecendo. O primeiro pode ser eliminado porque minha espiritualidade é quase incapaz de suportar meu nível de observação. Isso corresponde à quantidade de tempo que a equipe de exploração da Cidade de Prata passou nesta área. Existe uma certa chance do último, com a vida progredindo, no estado pôr do sol, mas solidificando durante o crepúsculo. Mas o problema é que o antigo deus, o Rei Gigante, já morreu. Badeio, que detém o poder do amanhecer e o poder do crepúsculo, trouxe o reino divino para o mundo astral. É impossível para esta corte do rei ainda ter uma influência tão poderosa permanecendo dentro dela. Klein passou por todas as possibilidades de prolongar a vida de alguém que ele poderia imaginar, mas nenhuma delas combinava com a situação do líder dos caçadores da corte. Ele não teve escolha a não ser considerar outra possibilidade, uma arte secreta com um defeito enorme. Isso deve depender de algum tipo de poder na corte do Rei Gigante. Caso contrário, o alcance das atividades de Murskogan não seria tão pequeno. Não demoraria até que a equipe de expedição da Cidade de Prata chegasse à residência do Rei Gigante antes que ele entrasse em ação. A entidade relacionada à vida dentro da corte do Rei Gigante claramente existe, a antiga deusa da colheita, a atual Mãe Terra, a Rainha Gigante Omebela. Enquanto esse pensamento passava por sua mente, ele lançou seu olhar para as estátuas gigantes do lado de fora do palácio. Eles não eram diferentes daqueles que a equipe de expedição da Cidade de Prata havia encontrado ao longo do caminho. Eles eram apenas um pouco maiores. No entanto, após uma inspeção cuidadosa, ele notou um pequeno número de anormalidades. Essas estátuas gigantes tinham a aura da vida e possuíam uma certa espiritualidade. No entanto, por trás da máscara, estava escuro como breu, sem nenhum brilho vermelho escuro. Isso
Liutkuler Murskogan usou algum tipo de técnica secreta no domínio da vida para ligar seu espírito com as estátuas vivas. Usando-os, ele obteve uma vida longa, mas isso resultou em ele ser limitado a uma região tão pequena e incapaz de sair. Isso é muito semelhante à forma como os espíritos malignos existem. Dessa forma, Murskogan pode não ser capaz de mostrar sua forma de criatura mítica. Clem conjurou uma moeda de ouro e a jogou para cima para fazer a confirmação. Quando ele recebeu uma afirmação, ele ergueu o cetro do deus do mar bem alto e se preparou para lembrar o pequeno sol através da luz de oração. Neste momento, o caçador de demônios Colin, que havia evitado o primeiro ataque de Murskogan, de repente se abaixou e circulou em torno dele, correndo direto para a residência do rei, gigante pelo lado. Seu olhar estava fixo naquelas estátuas gigantescas. Na intensa batalha agora, embora este chefe da cidade de prata sempre tenha estado em desvantagem, ele não desistiu de observar seus arredores, nem parou de pensar. Ele estava igualmente intrigado sobre por que o líder dos caçadores da corte poderia viver por milhares de anos. Quando ele descobriu que as estátuas gigantes, vivas estavam apenas do lado de fora do palácio sem participar da batalha, ele chegou a uma certa conclusão. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, quais princípios o fundamentavam ou a que domínio pertencia, mas sua rica experiência em exploração e a intuição como caçador de demônios o fizeram acreditar que as estátuas eram o cerne do problema. Tocar. 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 Com duas espadas nas mãos, Colin Ilíada avançou, dando grandes passos. No entanto, ele não correu em linha reta enquanto avançava em zigue-zague. Ao ver esta cena, Liutkuler Murskogan soltou um rugido furioso enquanto segurava a espada em suas mãos e rapidamente cortou para a frente. Sua reação provou que o julgamento de Colin Ilíada estava correto. Bang! 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 O caçador de demônios Colin de repente saltou, para longe e rolou. E acima de sua trajetória original, uma luz prateada apareceu do nada e explodiu, formando uma longa cobra. Ergueu completamente o solo sólido da corte do rei, abrindo um abismo profundo. Com um baque alto, Liutkuler Murskogan deu um passo à frente. Seu corpo de quase 5 metros de altura se curvou e quebrou a espada larga prateada em sua mão no chão. Clang! A área tremeu violentamente quando os pilares quebraram e caíram na nuvem laranja abaixo. O solo entre os dois prédios explodiu camada por camada, lançando inúmeros cascalhos voando. Quanto ao Demônter Colin, ele já havia saltado antes do tempo e estava no ar. Ele cruzou suas espadas, criando uma barreira invisível que bloqueou os escombros do que se assemelhavam a uma flecha. Nesse momento, Murskogan, que estava com as costas dobradas, dobrou o joelho e exerceu força nele. Seu corpo maciço disparou como um meteoro, fechando instantaneamente a distância entre ele e o caçador de demônios Colin. Durante esse processo, a espada larga prateada em suas mãos se moveu para cima. Vendo que o Demônter Colin não era mais capaz de se esquivar, uma luz brilhante de repente disparou, acertando com precisão a espada larga de Murskogan. Com um estrondo alto, Colin Ilíada caiu no chão e finalmente se aproximou das estátuas gigantes em um movimento rápido. Ao mesmo tempo, ele viu pelo canto do olho que o fantasma do cavaleiro de armadura de prata na frente do ancião Lovia muito desembainhava sua espada gigante. Ele havia condensado a luz do amanhecer em um enorme arco enquanto disparava flechas consecutivamente. O único olho de Liutkuler Murskogan já havia sido atingido com uma camada de vermelho. Ele não se importava com as flechas de luz e permitia que elas atingissem seu corpo enquanto produziam sons metálicos. Ele continuou avançando e brandiu sua espada larga, fazendo com que a luz prateada aparecesse de diferentes partes do vazio. Ele perseguiu o gigante caçador de demônios Colin, impedindo-o de atacar aquelas estátuas gigantes. De repente, uma flecha que foi recolhida dos brilhos lustrosos passou por Murskogan e silenciosamente atingiu a abertura em sua viseira. Isso foi do espírito maligno que o pastor Lovia pastou. O caçador de demônios Colin era apenas uma isca. Era o verdadeiro atacante. Zwoosh! 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 Uma flecha após a outra passou voando. Mas desta vez todas foram bloqueadas por Murskogan. Mas naquele momento, o caçador de demônios já havia se posicionado bem. Ele mirou nas estátuas gigantes restantes e balançou suas duas espadas retas que foram envoltas pela luz do amanhecer. A luz floresceu quando um furacão de luz cobriu a área. Com sons de rachaduras contínuos, as estátuas desabaram no chão. Enquanto isso, a aura do Liutkuler Murskogan declanou rapidamente.
Este líder do Kingskur Chazer imediatamente rugiu: vamos morrer juntos. A espada larga prateada em sua mão explodiu, estilhaçando-se em incontáveis fragmentos de luz. Eles formaram uma terrível tempestade que varreu tudo ao seu redor. O espírito maligno do cavaleiro de armadura de prata e o caçador de demônios Colin simultaneamente cravaram suas espadas no chão, criando uma barreira invisível. A deslumbrante luz branca varreu os dois prédios, destruindo a porta azul acinzentada e os pilares de pedra atrás de Derrick e companhia. No entanto, quando eles varreram a residência do rei gigante, eles falharam em afetá-la completamente. Após um período de tempo desconhecido, assim como Derrick pensou que a barreira invisível estava prestes a ser destruída pelo furacão de luz, os raios de luz finalmente diminuíram. Nas ruínas, a armadura de prata no corpo de Lichtcler Murskogan desapareceu lentamente, revelando seu corpo azul acinzentado que usava roupas de linho. Não muito longe dele, o corpo de Demon Tercolin estava coberto de sangue. Ele estava se transformando de um gigante de volta ao seu estado normal, mas sua aura estava relativamente estável. Só que ele havia enfraquecido muito. Com um estrondo, Murskogan se ajoelhou enquanto sua carne envelhecia, se decompunha e evaporava rapidamente. Sob a luz laranja, ele parecia ver a animada corte do rei mais uma vez. No crepúsculo gelado, gigantes iam e vinham, tocando violão de 7 cordas ou flauta de osso, lutando ou saboreando as iguarias que podiam comer a qualquer hora. A passagem de suas vidas foi extremamente lenta, e seu rei sentou-se em um trono alto, observando tudo de cima com uma atitude imponente. Depois desse incidente, nada disso existia, então ele escolheu seguir da Arcangel Sazhir. Um sorriso apareceu no rosto de Murskogan quando ele abriu a boca e gritou baixinho: Rei! Este Kurchazer abaixou a cabeça, sua carne e sangue evaporaram completamente, deixando para trás um enorme esqueleto branco e uma luz branca prateada que se condensaram juntos. Capítulo 1122 As instruções do tolo acima da névoa cinzenta. Quando Clem viu Lichtcler Murskogan envelhecer rapidamente e se decompor em ossos, ele de repente se lembrou de Mobet, Ciatas, Franziares Noman quando eles deixaram Gruselis Travels. Ele não teve tempo de pará-lo naquela época, e não foi diferente desta vez. Isso porque o líder dos caçadores da corte do rei nunca havia entoado o nome honorífico de louco, então ele foi incapaz de puxá-lo acima da névoa cinzenta. No entanto, em comparação com antes, com o cetro do deus do mar em mãos, ele agora poderia fazer mais coisas usando a luz de oração. Ele imediatamente acomodou a carta do Imperador Negro e ativou os poderes do misterioso espaço acima da névoa cinza. Ele fez o anjo de papel carregar suas próprias palavras e usar a estrela carmesim para entrar no mundo real e pousar no espírito remanescente de Lichtcler Murskogan. Este era um dos métodos que não diminuiria sua altivez como louco. Afinal, o verdadeiro criador ainda estava observando a área. Como a consciência de Murskogan foi rapidamente eliminada da existência, um anjo com asas negras apareceu de repente na frente dele. A velocidade com que seu corpo espiritual desacelerou quando ele ouviu uma voz alta e majestosa. Qual é o ritual de avanço e os ingredientes suplementares da poção Silverknid? Sazhir está realmente dormindo no palácio do rei gigante? Murskogan respondeu inexpressivamente. O ritual de avanço do Cavaleiro de Prata vem da ardósia da blasfêmia. Ele precisa de um altar complicado para ser montado, colocando os restos das 6 criaturas poderosas que alguém caçou nas posições corretas e receber as bênçãos de uma divindade. Os ingredientes suplementares são... Não tenho certeza. Resumindo, aquela porta não se abriu depois do que Lord Sazhir entrou. Em meio à resposta, o espírito do espírito de Murskogan se dissipou lenta mas firmemente. Finalmente, ele não conseguiu mais se segurar, pois foi reduzido a pontos de luz que se fundiram no crepúsculo da corte do rei gigante. E essa conversa aconteceu dentro do domínio da alma, então ninguém mais poderia ouvi-la. Felizmente, sou cuidadoso o suficiente para não deixar Murskogan dizer o ingrediente principal da poção Silverknid. De qualquer forma, a característica Beyonder pode ser usada para substituir o que quer que seja. Caso contrário, eu não conseguiria ouvir a resposta para a segunda pergunta. O bobo soltou um suspiro de alívio e elogiou-se interiormente. Ele então se concentrou e pensou seriamente sobre o que Murskogan acabara de dizer. A benção de uma divindade? Esse ritual de avanço não é um pouco difícil demais? É apenas a sequência 3. Tenho que considerar as circunstâncias de sua linha do tempo.
Muskogan é uma potência que sobreviveu da segunda época. Era um hábito chamar um anjo de Deus subsidiário e incluir eles nas fileiras de um Deus. Isso também significa que as bênçãos de um anjo devem ser suficientes. Sim, vou usar a adivinhação para confirmar isso mais tarde. Claro, mesmo que as bênçãos de um anjo sejam suficientes, não posso fazer nada, por enquanto. Dependerá se os artefatos selados de grau 0 na Cidade de Prata tiverem alguma característica viva que também possa ser comunicada com. O ato de montar aquele altar é realmente um pouco complicado. Os restos das 6 criaturas poderosas que alguém matou pessoalmente devem estar no nível de semideus. É muito difícil para os caçadores de demônios fora da Terra Esquecida dos Deuses. Como pode haver tantas criaturas de nível semideus para serem mortas? A maioria deles é protegida por suas organizações correspondentes. Ao que tudo indica, a Igreja do Deus do Combate deveria ter um novo método substitutivo, mantendo a essência do ritual. Essa é a diferença entre a primeira e a segunda ardósia de blasfêmia. Porém, para um jovem chefe como a Cidade de Prata, ele deve ter matado mais de 6 monstros poderosos. Isso é fácil. Como ele estava certo de que a segunda ardósia da blasfêmia havia aparecido após a morte do antigo deus do sol, ele foi capaz de determinar que Liutkuler Muskogan estava se referindo à primeira ardósia da blasfêmia. Ele rapidamente conjurou um pedaço de pergaminho de sua interpretação do ritual de avanço e ingredientes suplementares. Em seguida, foi realizada uma adivinhação com um pêndulo espiritual de topázio, ao qual Hélio recebeu a revelação de que não havia erros. Então, ele jogou esta mensagem para a estrela carmesim que representa o sol. Este é um presente do Senhor Louco. Depois de fazer tudo isso, Clay deu uma risada autodepreciativa. Ele sentiu cada vez mais que a resposta para a segunda pergunta valia a pena ruminar. Ele não disse se Sazhir estava realmente dormindo. Ele apenas disse que a porta não se abriu depois do que o Dark Angel entrou. E a única coisa que não abriu foi a porta. O Deus do conhecimento e da sabedoria me deu a chave, e Adão me deu o crucifixo sem sombra. Foi feito para abrir a porta para confirmar a condição do Dark Angel. Enquanto seus pensamentos disparavam, ele de repente se sentiu com sorte. Felizmente, o verdadeiro Criador não estava muito interessado nisso. Se esta entidade tivesse enviado sua vontade agora e tentado influenciar o espírito dissipador de Muskogan, ele teria entrado em conflito com o anjo de papel do tolo no local. Isso seria bastante estranho. Só naquele momento Derrick se atreveu a abrir os olhos. Seu rosto estava pálido por ter perdido muito sangue. Para manter o domínio, sem sombra, ele permitiu que a cruz absorvesse um pouco de seu sangue. Ele olhou em volta e colocou o crucifixo sem sombra à sua frente enquanto agradecia sinceramente ao Senhor Louco. Naquele momento, Ain guardou o rugido do Deus do Trovão e sua arma. Ele tirou a bolsa de couro das costas e encontrou um conjunto de roupas para jogar para o chefe. Para a equipe de exploração da Cidade de Prata, desde que não estivessem usando roupas e armaduras que fossem itens místicos, era inevitável que suas roupas sofressem danos durante a batalha. Portanto, eles definitivamente prepararam alguns conjuntos adicionais com antecedência. Para eles, a finalidade da vestimenta cobrindo o corpo era secundária. O mais importante era deixar espaço para guardar materiais, pomadas e amuletos. Colin Iliad olhou em volta vigilantemente, mas não encontrou nada em comum. Ele rapidamente vestiu suas roupas e encontrou uma das pequenas garrafas de metal que havia caído no chão durante a batalha. Ele removeu a tampa e engoliu. Seu rosto ficou um pouco verde como se tivesse sido envenenado. No entanto, suas feridas e os sinais de declínio estavam melhorando. Quanto a Lovia, ela não foi mais capaz de manter o pastamento do cavaleiro de armadura de prata e o colocou de volta dentro de seu corpo. No momento em que a característica Beyonder de Muskogan se condensou em um brilho branco prateado que se assemelhava a um sol coração em miniatura, ela foi guardada pelo caçador de demônios Colin. Este ancião pastor olhou para o palácio próximo com seus olhos cinzentos e disse: chefe, o caminho para o mar pode muito bem estar escondido lá. Lovia parou por um momento antes de acrescentar: talvez haja outra maneira de chegar ao outro lado do mar. Enquanto Colin Iliad observava Derrick, Ain e os outros limparem o campo de batalha, pegar itens e lidar com o cadáver mutilado de Antiona, ele balançou a cabeça e disse: o Dark Angel está dormindo lá dentro, e ele é definitivamente um rei dos anjos, ao qual atualmente não podemos resistir. Mesmo enfrentando ele será muito difícil.
Vamos voltar primeiro e informar a todos que vimos o mar antes de fazer os preparativos para entrar no palácio do rei gigante. O cabelo cinza prateado de Lovia tremulou levemente enquanto ela usava uma expressão solene. Mas não sabemos de nada. Não podemos fazer nenhuma preparação específica. Depois de dizer isso, ela ficou em silêncio por 2 segundos antes de dizer: eu tenho uma sugestão. Você, Derrick, Ain e os outros podem voltar primeiro. Vou ficar para trás e tentar entrar no palácio para coletar informações úteis. Eu pode se fundir nas sombras e talvez não perturbar aquele Dark Angel. Se eu não voltar, significa que o perigo lá dentro excedeu os limites com os quais podemos lidar. Quando Lovia mencionou que ela poderia morrer, sua expressão não mudou em nada, como se ela estivesse preparada há muito tempo. Colin ouviu em silêncio e olhou para ela por alguns segundos. Não. Não podemos suportar tais riscos. Se você despertar o Dark Angel, ele pode deixar a corte do rei gigante e atacar a cidade de prata, mas nós definitivamente não seremos capazes de resistir contra ele. Sem esperar pela resposta de Lovia, Colin lhe virou a cabeça e olhou para os outros 3 membros. Derrick, qual é a sua opinião? Minha opinião? Derrick estava um tanto perdido. Ele quase deixou escapar a pergunta. Ain e o outro Dawn Paladin ficaram igualmente chocados. Isso porque se tratava de um conflito interno entre os 6 membros do conselho. Colin realmente pediu a opinião de Derrick Berg. Será que o chefe está alimentando Derrick como o próximo ancião do conselho de 6 membros? Os 2 membros da equipe de expedição olharam pensativos para seus companheiros. É ele que está pedindo minha opinião? O Fooclane acima da névoa cinza franziu ligeiramente a testa. Seu cérebro imediatamente começou a se agitar rapidamente. Que pontos de vista posso ter? Se eles abrissem a porta e despertassem Sazir, eu não seria capaz de salvar nenhum deles. Tudo o que posso fazer é levá-los a pedir a ajuda do verdadeiro Criador. Vamos esperar até que eu descubra a situação em relação ao Dark Angel do espírito maligno do Rei Angel e outras existências relacionadas antes de começar a exploração. Não preciso me preocupar com o dragão da sabedoria e os pensamentos de Adão por enquanto. Não importa o que aconteça. Não há nada de errado em optar por ser calmo e cauteloso nesses momentos. Enquanto seus pensamentos disparavam, Clay disse severamente: volte. Ele então projetou esta imagem na estrela carmesim que representa o Sol. Derrick ficou atordoado por 2 segundos antes de responder calmamente à pergunta dos chefes. Acho que devemos desistir por enquanto e esperar até que estejamos prontos. Colin assentiu e disse a Shepherd Lovia: esta é minha decisão. Lovia ficou em silêncio por um momento antes de dizer: vou ceder à sua decisão. Ela não disse mais nada enquanto ajudava Derrick e companhia a marcar a área. Como Antiona não foi morta por um parente de sangue, havia uma grande possibilidade de que uma anomalia acontecesse. Assim, a equipe de expedição marcaria a área, fazendo com que quem chegasse depois ficasse mais atento. No entanto, eles não precisavam se preocupar com tais efeitos, pois estavam muito longe da cidade de prata. Enquanto eles se ocupavam, Lovia de repente olhou para cima e disse a Derrick Ain: esta é a corte do rei gigante. Pode não haver nenhuma anomalia. Ela não explicou enquanto olhava para a pilha de carne de Antiona que havia sido reduzida a cinzas pelas chamas. Ela pegou um punhado deles e os colocou dentro de sua bolsa de couro. Depois de concluir essas questões, a equipe de expedição da cidade de prata encontrou outra passagem, mas obteve um resultado decepcionante. Em seguida, sob a liderança do chefe Colin Iliad, eles refizeram seu caminho de volta. Depois de entrar no palácio que já havia perdido sua porta principal enquanto a banda de pintura a óleo tocava suas músicas, Derrick não pôde deixar de virar a cabeça para olhar para fora novamente para as grades quebradas. Ele olhou para a nuvem vermelha alaranjada ao longe, em direção ao mar azul profundo. Depois de encará-lo por alguns segundos, ele retraiu o olhar e percebeu que os olhos azuis claros do chefe também olhavam silenciosamente naquela direção. Colin imediatamente virou a cabeça e disse calmamente: vamos. Então, sem se virar, ele prosseguiu com firmeza. Capítulo 1123. Após a expedição acima da névoa cinzenta, quando viu que a equipe de exploração da cidade de prata havia começado a embarcar em seu caminho de volta enquanto o palácio do rei gigante permanecia inalterado, Clem soltou um suspiro de alívio e recostou-se na cadeira, exausto. Após 2 horas de observação, sua espiritualidade estava chegando ao limite. No máximo,
Ele poderia aguentar mais 15 minutos. Independentemente disso, as coisas obtidas nessa expedição excederam completamente minha imaginação. É justo dar a fórmula da poção Silverknight para a Cidade de Prata. Enquanto esfregava a testa, seus pensamentos começaram a vagar. Estar ciente desses segredos antigos é muito útil para minha digestão após meu avanço. O problema agora é que minha poção Bizarro Sorcerer não foi totalmente digerida. Pelo feedback que recebi durante esse período, pode-se ver que todos os tipos de contos estranhos são realmente úteis. Quando o Miss Magician conclui o roteiro e o publica, ele só precisa de algum tempo para ganhar impulso antes de terminar. No entanto, ela começou a escrever há alguns dias. Não sei quando ela terminará o manuscrito. Porque ela não pode simplesmente escrever mais algumas horas todos os dias. Quando fui buscá-la desta vez, devo incentivá-la. Com isso em mente, Clem de repente se lembrou de algo. Ele não havia dado a Anderson uma recompensa por encontrar o vice-almirante Ailment. Vou esperar até que ele ajude Danites a se tornar um conspirador. De qualquer forma, isso também fazia parte do acordo. O ritual de avanço de um cavaleiro sangue de ferro não é difícil, mas também não é simples. Especialmente para um caçador, e ainda mais problemático. Requer um caçador que seja adepto da provocação e goste de criar estratagemas para formar uma equipe de pelo menos 30 pessoas, e também nutrir um profundo senso de amizade entre eles enquanto os torna fortes. Quando eles agirem quase como um, eles irão estabelecer o ritual. Quanto maior a força e camaradagem entre a equipe, melhores os efeitos do ritual. Vendo que a equipe de expedição da Cidade de Prata estava retornando de forma ordenada sem nenhum acidente, ele finalmente se sentiu à vontade. Ele deixou mundo acima da névoa cinza e se jogou na cama, caindo em um sonho. Depois de descansar um pouco no acampamento da cidade da tarde, Derrickberg finalmente se recuperou e seu rosto não estava mais tão pálido. Ele tinha acabado de comer pão feito de pó de grama da face negra quando uma figura surgiu das sombras do lado de fora e disse em voz baixa: Derrick, o chefe está procurando por você. Sim, Derrick inconscientemente se levantou. Obrigado. Ele foi originalmente preparado para encontrar o chefe e entregar a fórmula da poção Silverknight. Depois de observar o mensageiro recuar para as sombras, ele saiu da sala e chegou à clareira onde a fogueira estava acesa. De relance, Derrick viu muitos membros que não haviam participado da expedição reunidos em grupos de 2 ou 3. Eles estavam animadamente discutindo algo. Eles já sabiam que era possível ver o mar da corte do rei gigante. Eles sabiam que não era muito longe da costa e, desde que encontrassem o caminho correto, chegariam lá em pouco tempo. Este foi um passo importante para a Cidade de Prata se salvar depois de descobrir o forasteiro, Jack. Os residentes da Cidade de Prata, que tinham principalmente o poder do amanhecer, finalmente viram a luz do amanhecer. Sua longa espera e persistência pareciam ter valido a pena. Derrick podia entender os sentimentos dos membros de sua equipe porque ele era o mesmo. No entanto, de Tion ou de Germain Sparrow, ele sabia muito bem que as águas nas ruínas da Batalha dos Deuses não eram tão simples assim. Ir para um outro lado do mar provavelmente seria extremamente difícil. Ignorar todo o resto, apenas dar Arcangel Sazrir, que estava dormindo no palácio do rei gigante e bloqueando o caminho vital do lado de fora, era um problema que ele não conseguia superar no momento. Só posso esperar que o Senhor Louco me abençoe. Sim, para aquele menino aparecer nas ruínas do templo, isso significa que existem outros caminhos que podem contornar o palácio do rei gigante e chegar ao mar. Derrick pensou com otimismo enquanto circulava a fogueira silenciosamente acesa e caminhava em direção à sala do chefe ao outro lado. De repente, ele viu uma pessoa sentada silenciosamente à sombra de uma pedra. Era um homem na casa dos 20 anos, e ele era muito mais alto que Derrick. Ele segurava uma pulseira de ouro pálido com 3 pequenos sinos pendurados enquanto olhava para ela com as pupilas desfocadas. Derrick não era estranho para este homem. Ele sabia que era o marido de Antiona, Dolores, uma sequência 6 da Oni Paladin. Na Cidade de Prata, antes dos 18 anos, podia-se namorar livremente até o casamento. E se alguém não tivesse um parceiro na idade de 18 anos, eles seriam arranjados para ter um. Era o mesmo para viúvas e viúvos depois de 3 anos. Esta foi uma medida necessária para garantir o nível populacional necessário para a continuidade da Cidade de Prata. Parecia que era contra os direitos humanos, mas para a continuação de toda a cidade nas Terras Sombrias, só poderia ser feito dessa maneira. Além disso,
Isso poderia garantir que todos tivessem um certo número de parentes próximos, evitando a possibilidade de se transformar em um terrível espírito maligno após a morte. Quanto a Dolores e Antiona, eram vizinhas que moravam na mesma rua. Eles se conheciam desde pequenos e tinham uma boa impressão um do outro. No final, eles começaram a namorar quando eram companheiros de equipe de patrulha. Com o tempo, eles se tornaram marido e mulher e tiveram um relacionamento profundo e amoroso. Tendo em vista que eles tiveram um filho pequeno, Colin e Lia havia deliberadamente deixado um deles para trás durante a expedição à corte do rei gigante. Por um lado, Derrick sentiu que não havia nada de errado com o arranjo dos chefes e, por outro lado, sentiu um forte sentimento de tristeza por causa da maneira como Dolores agiu. Era como se ele tivesse retornado ao estado em que teve que esfaquear pessoalmente seus pais até a morte. Do início ao fim da expedição, demorou apenas meio-dia. No entanto, para Dolores, isso significava que tudo havia mudado. Após um momento de silêncio, Derrick retraiu o olhar e continuou em frente, subconscientemente dando alguns passos pesados. Ao mesmo tempo, ele pensou em um boato: Pastor Elderlovia já teve um marido, mas ele morreu em uma expedição. Isso era muito comum para começar e não valia a pena discutir. No entanto, além de Lovia, a equipe, que explorou as ruínas do templo, ficou louca. Depois que eles foram erradicados, surgiram rumores que gradualmente se espalharam entre os moradores da Cidade de Prata. Durante aquela expedição, o Elder Lovia havia comido seu marido. Na noite com baixa frequência de relâmpagos, os ventos estavam bastante frios. Derrick estremeceu e voltou sua atenção para a cena diante dele. Deu alguns passos e chegou ao seu destino. Ele levantou a mão e bateu na porta dos chefes. Entre, disse Colin Iliad calmamente. Derrick abriu a porta e entrou. Ele viu o chefe vestindo uma camisa de linho e casaco de cor escura enxugando suas duas espadas com óleo. Colin Iliad não parou. Ele levantou a cabeça e olhou para Derrick. Quais são seus pensamentos sobre essa expedição? Qual é o motivo dos chefes para perguntar isso? Tendo sido influenciado por Alger, Derrick inconscientemente teve esse pensamento. Incapaz de entender as verdadeiras intenções do chefe, ele não teve escolha a não ser fechar a porta e responder francamente: pode haver outros caminhos para o litoral. O palácio do rei gigante deve ser muito importante, mas é muito perigoso. Nós precisa de mais informação. Colin Iliad assentiu e perguntou: os reis dos anjos e outras existências que se autodenominam divindades conspiraram secretamente por quê? Porque queriam resistir ao Senhor. E o sucesso deles fez com que esta terra fosse abandonada. Embora Derrick nunca tivesse ouvido falar diretamente de tal inferência, não foi difícil chegar a uma conclusão semelhante com base nos vários segredos que aprendera no Tarot Club. Sim, esse deve ser o caso. Colin ficou em silêncio. Até mesmo seu ato de limpar a espada diminuiu. Depois de alguns segundos, ele largou os itens na mão e deu 2 passos à frente. Aqueles que participaram da conspiração ainda estão ativos do outro lado do mar. Após um momento de silêncio, Derrick respondeu em deliberação: principalmente. Mas não muito. Colin Iliad assentiu, indicando que não tinha mais nada a perguntar. Derrick disse apressadamente: chefe, obtive a fórmula incompleta da poção Silverknight, incluindo os ingredientes suplementares e o ritual de avanço durante a morte de Littcler Murskogan. Quando ele disse isso, Derrick sabia que sua mentira soava excessivamente falsa. Isso pode ser visto imediatamente porque ele nem se atreveu a abrir os olhos naquela época. No entanto, ele simplesmente não conseguia pensar em uma desculpa melhor. Se o senhor enforcado estivesse aqui, com certeza teria uma solução melhor. Assim que esse pensamento lhe veio à mente, ele ouviu o chefe falar lentamente: muito bom. O que é? Derrick ficou atordoado por uns segundos antes de relatar apressadamente o ritual correspondente e os ingredientes suplementares. Colin ouviu em silêncio e soltou um longo suspiro. Você contribuiu muito desta vez. Isso é extremamente importante para a Cidade de Prata. No futuro, nosso limite será a sequência 3 e não a sequência 4. Até um certo intervalo, o risco das equipes de expedição será bastante reduzido. Porque o risco encontrado pelas equipes de expedição será reduzido quando o limite superior for a sequência 3 dentro de um determinado intervalo. Como Derrick estava feliz por ter feito tal contribuição, ele não conseguiu entender as palavras do chefe. No entanto, ele sabia que isso era algo que ele não tinha o direito de entender.
Ele planejava perguntar no Tarot Gathering mais tarde. Ele então se despediu e abriu a porta. Derrick? Colin Iliad de repente o chamou. Derrick virou a cabeça perplexo e descobriu que a expressão do chefe era bastante solene. Colin ficou em silêncio por um tempo antes de balançar a cabeça. Cuidado com Lovia. Sim, excelência, respondeu Derrick do fundo do coração. Backlund, Norte Borog. Azel pegou uma carruagem de Mose Manor para a cidade e estava se preparando para encontrar a senhorita Audreyna Loen Charitibur Sarifondation para discutir questões relacionadas a doações e ajuda. Depois de muitas interações, ela teve uma impressão muito boa dessa nobre senhora. Ela não se sentia pressionada quando estava ao seu lado, e as estranhas emoções acumuladas em seu coração haviam se dissipado. Ela gradualmente recuperou mais de suas memórias esquecidas. Eu deveria ter um professor. O que exatamente aconteceu naquele dia? Toda vez que penso nisso, eu tremo toda. Azel olhou pela janela, sentindo-se um pouco deprimida. Sua carruagem estava passando perto da Bocklund Triet. Nesse momento, uma pessoa vestida com roupas de carteiro andava de bicicleta horizontalmente pelo vagão, parecendo bastante relaxada. Azel a avaliou casualmente e viu um monóculo em seu olho direito. Capítulo 1124. Companheiros de equipe aprimorados. O olhar de Azel congelou instantaneamente, quando ela sentiu algo se expandindo rapidamente em sua mente. Estava prestes a romper uma barreira invisível e vomitar. Ela instintivamente desviou o olhar e se curvou ligeiramente. Então, ela sentiu um raio de luz disparar das profundezas de seu coração, explodindo em incontáveis fragmentos de memória em sua mente enquanto uivava, furioso para frente e para trás. De repente, ela se lembrou do que havia acontecido em casa naquele dia. Ela se lembrava do pai, da mãe, da criada e dos criados usando monóculos ou beliscando as órbitas oculares. O horror indescritível era tão vívido, como se tivesse sido esculpido em seus ossos. A expressão no rosto de Azel desmoronou quando ela se enrolou em uma bola enquanto tremia. A criada na carruagem ficou atordoada quando ela se levantou, apressadamente estendeu as mãos na tentativa de ajudá-la. Não. Azel tremeu enquanto gritava com uma voz quase afiada. A serva ficou chocada e assustada. Ela ficou enraizada no chão, sem saber como reagir. Depois de gritar, Azel se acalmou. Ela se sentou e olhou para frente com medo extremo. Ela viu o carteiro de monóculo entrar em outra rua, deixando apenas as costas visíveis. Eu não estava me sentindo bem agora. Estou me sentindo muito melhor agora. Azel virou a cabeça e mal disse à criada. Ela percebeu que não estava com tanto medo quanto se lembrava. Era como se ela já tivesse se acostumado com a situação depois de algum tempo. Se não, eu poderia ter perdido o controle agora mesmo. Por que usaria a palavra perder o controle? Felizmente, eu esqueci essas memórias, e não fiz nada atraente quando vi o carteiro. Levei 10 segundos para quebrar. Se não, eu poderia ter sido detectado, e algo aterrorizante poderia ter acontecido. Seus pensamentos brilharam incontrolavelmente enquanto seu corpo tremia levemente. Senhorita, você precisa ir à clínica? A serva perguntou apressadamente. Azel instintivamente balançou a cabeça enquanto sua mente ficava caótica. Quando ela disse casualmente, vamos primeiro a Loen Charitable Sarifondation. Lembro que há uma clínica particular por perto. Tudo bem. A criada virou-se e instruiu o cocheiro a acelerar. Azel continuou respirando fundo na tentativa de regular suas emoções tensas, pânico e medo. Deve-se dizer que foi um pouco eficaz. Ela parecia ter se acalmado um pouco em vez de desmoronar imediatamente. Naquele momento, um pardal apareceu sobre a carruagem em algum momento. Ele apertou o olho direito e cuspiu uma linguagem humana quase sem som. Ela parece ter algum mal-entendido desnecessário sobre mim. Parece que teve algumas interações com ela antes. Ah, ela mora na rua Bocklund. Interessante. Em pouco tempo, a carruagem chegou a Pupstead. Vendo que Loen Charitable Sarifondation não estava longe, Azel disse de repente, para a catedral. Primeiro vire para a catedral de Saint Samuel. Eu quero rezar. Ela queria contar aos bispos o que havia acontecido naquele dia e o que ela viu hoje. No vão da carruagem, uma formiga preta moveu sua antena para a direita e sussurrou com voz humana. Os humanos hoje em dia são realmente carentes de criatividade. Eles vão para as catedrais ao primeiro sinal de problemas. Achei que descobriria algo se eu a seguir. Da próxima vez, vou roubar a catedral na frente deles. Enquanto ele falava,
O outro tateador da formiga também se moveu. Azel imediatamente esqueceu o que acabara de dizer e o que acabara de recordar. Ela havia esquecido que havia conhecido um carteiro de monóculo. Ela desceu da carruagem na entrada da Luen Charitable Sari Foundation e entrou com sua criada a reboque. Claramente, sua criada e seu motorista não se lembravam da ordem anterior. Na Luen Charitable Sari Foundation, Audrey deu as boas-vindas a Azel e trouxe sua nova amiga para as atividades necessárias para ajudar os soldados feridos nas linhas de frente. Como o tio Orlo de Germans Parrot havia mencionado que o líder da ordem secreta, Zaratu, e outros anjos estavam escondidos em Baclund, Audrey desistiu cuidadosamente do terceiro estágio do tratamento para Azel. Ela esperava que Azel não se lembrasse do que havia experimentado por enquanto para evitar que acidentes acontecessem. Seu plano atual era ocupar-se com trabalhos de caridade, ajudando outras pessoas para que Azel gradualmente se iluminasse e fortalecesse sua capacidade de suportar o trauma psicológico. Na cidade livre do pirata, Force estava bebendo uma alta concentração de vinho de frutas produzido localmente, registrando o que ela ouviu e encontrou hoje. De repente, sua percepção espiritual foi acionada quando ela instintivamente olhou para o lado. Ela imediatamente viu uma figura aparecer no vazio, se reformando rapidamente. Era a Germans Parrot com meia cartola, sobretudo preto e uma expressão fria. Com Zwoosh, Force se levantou com sua taça de vinho e caneta tinteiro. Ela subconscientemente disse, "Boa tarde, Sr. Sparrow." Enquanto falava, ela rapidamente colocou os itens sobre a mesa. Klein apertou a cartola e olhou em volta. "Você quer ir embora?" Os olhos de Ford dispararam para os lados antes que ela dissesse, "Tudo bem." Nos últimos dias, ela já havia feito registros preliminares dos traços da cidade que a diferenciavam de outros lugares. Sem dizer uma palavra, Klein gesticulou para os itens sobre a mesa com o queixo, indicando para a senhorita mágica empacotar rapidamente. Force não hesitou em nada enquanto ela organizava apressadamente seus rascunhos, como se tivesse ouvido uma instrução. Enquanto ele estava lá e observava a outra parte ocupada, ele disse de repente, "Como está o progresso com a história de terror?" Force tremeu indiscernivelmente antes de responder, "Logo, logo." Klein gentilmente acenou com a cabeça. "Quanto tempo mais?" "Uma semana." "Não, 5 dias." 5 dias, no máximo, respondeu Force rapidamente. Klein não disse mais nada. Depois que Force empacotou seus rascunhos, caneta tinteiro, meia garrafa de vinho e outras recordações, ele deu 2 passos à frente e agarrou seu ombro. Incontáveis figuras indescritíveis passaram rapidamente, e Force se sentiu um pouco mais relaxado do que antes. Ela até tentou gravar essa viagem. Em pouco tempo, ela voltou para Baclund e voltou para o beco de onde havia desaparecido antes. Ela ouviu o tio Orlo de Germans Parrot dizer, "Descanse alguns dias antes de partir. Tome nota de todas as respostas. Além disso, pergunte novamente ao seu professor se há alguma informação relacionada ao Imperador de Sangue Tudor, principalmente sobre as várias ruínas." "Tudo bem." Force concordou rapidamente e agradeceu. Depois de se separar de Germans Parrot, ela voltou para uma rua em Eastborough e entrou em um apartamento que dividia com Shil. Shil largou o jornal e olhou para a amiga. "Foi eficaz?" "Muito bem. Eu fui para uma cidade livre pertencente aos piratas desta vez." Antes que Force pudesse terminar de falar, sua expressão mudou ligeiramente. "Dê-me meus grãos de café e cigarros." "Por quê? Faltou aí?" Shil perguntou perplexo. Force correu direto para a sala e sentou-se diante da escrivaninha. Ela abriu seus rascunhos e pegou uma caneta. Sem olhar para trás, ela disse, "Pelo bem do novo livro, lembre-se de me fazer café." Shil a seguiu até a porta do quarto. Quando ela ouviu isso, ela abriu a boca, mas não disse nada. Em outro local em Eastborough, em um apartamento alugado com layout semelhante. Como Zaratu já havia chegado a Baclund, não se sabia quando Amon seria atraído. Os verdadeiros motivos do espírito maligno do Anjo Vermelho eram desconhecidos, e ele estava planejando impedir que George III se tornasse um imperador negro. Por um lado, Klein estava fazendo o possível para digerir a poção do feiticeiro bizarro e, por outro lado, fazia vários preparativos. Nesse momento, depois de manusear o mágico, abriu um pedaço de papel e escreveu, "Caro Sr. Azik, recentemente, aprendi bastante sobre história antiga. Acredito que você ficará muito interessado nela. Caso contrário,
Você não teria escolhido ser professor de história depois de perder suas memórias. Esta história envolve alguns segredos ocultos, por isso não é conveniente descrevê-los em uma carta. Quando você acordar, vou compartilhar com você pessoalmente. Além disso, posso criar um amuleto chamado Ontem mais uma vez. Uma vez usado, você pode encontrar seu eu passado através do vazio histórico e tomar emprestado o poder dele. Na verdade, não vale a pena prestar atenção a isso. O mais importante é que você pode recuperar suas memórias do seu eu passado. Não há necessidade de usar décadas para despertá-las lentamente. Acredito que você vai gostar. Anexei 2 com esta carta. Se você acordar, pode experimentar seus efeitos. Atualmente, estou em um ambiente cheio de correntes ocultas. Se você vier, tenha cuidado. Observe a situação com antecedência. Sobre a questão de George III avançar para um imperador negro, tentarei fazer algo, mas as chances de sucesso são muito pequenas. Finalmente, desejo-lhe felicidades. Desejo também que acorde logo. Seu eterno aluno, Clayne Moretti. Depois de dobrar a carta, Clayne colocou 2 amuletos Esther Dion Simori no envelope. Em seguida, ele pegou o apito de cobre de Azik e soprou. O enorme mensageiro esqueleto imediatamente emergiu do chão e recebeu a carta com a cabeça mais baixa que Clayne. Clayne assentiu levemente e observou o mensageiro se desintegrar em ossos antes de desaparecer. Depois de fazer tudo isso, ele usou 2 dedos para tirar o guindaste de papel de Will Septim de sua carteira. Ele escreveu com lápis: "Eu tenho algo para lhe perguntar." Ele colocou o grou de papel debaixo do travesseiro e deitou-se sobre ele. Com a ajuda de cogitação, ele entrou em sono profundo. Nas profundezas da torre pontiaguda e escura como o breu, Clayne mais uma vez encontrou Will Septim, que estava sentado em um carrinho de bebê preto. Sem esperar que a outra parte falasse, ele perguntou, diretamente: "Você sabe quem pode fornecer o método necessário para acomodar o Nicanês? Que tipo de preço seria necessário? Se o preço for muito alto, então esqueça." Clayne acrescentou anteriormente. Will Septim, que estava chupando o dedo, ficou surpreso. "Você quer me ajudar a acomodar o dado de probabilidade?" Clayne assentiu com seriedade e disse: "Independentemente de ser um sucesso ou não, devemos tentar o nosso melhor." Assim que ele terminou de falar, as lágrimas de Will Septim rolaram por seu rosto. O bebê gordinho bateu com as mãos para o lado e chorou tristemente. Ele choramingou e disse: "É inútil. É tarde demais. Já reiniciei e ainda tenho que passar pelo menos 22 anos crescendo antes de poder acomodar a singularidade. Por que você não disse isso antes? Tenho muito azar. Deve ter sido aquela cobra boba, Ouroboros, que tirou muito da minha sorte." Capítulo 1125. Oportunidade. Enquanto ouvia as queixas chorosas de Will Septim, Clayne não sabia como reagir. Ele só podia permanecer inexpressivo. Depois que o bebê envolto em seda prateada se acalmou, ele perguntou perplexo: "Mesmo que eu tenha dito isso antes, é inútil. Quando te conheci, você já estava reiniciado." "Não, eu ainda era o Will Septim naquela época. Eu não tinha seres como meu sobrenome, eu reiniciei por um longo tempo naquela época." O bebê gordinho enxugou as lágrimas e disse: "Embora eu ainda esteja muito longe de me tornar um adulto, desde que eu esteja disposto a correr um certo risco, não é impossível acomodá-lo. Com a sorte que eu tenho acumulado, esse risco pode ser resolvido. Mas, a diferença agora é muito grande. Não tem como compensar." Com pensamento, Clayne disse após alguma deliberação: "Talvez você possa encontrar um anjo do caminho do Maroto para roubar seu tempo, permitindo que você cresça mais rápido." Will Septim ainda estava sufocando quando balançou a cabeça e disse: "É inútil. É impossível para eles roubar com precisão minha infância e adolescência. Se for apenas uma questão de tempo, não me permitirá para crescer. Isso apenas reduzirá a idade que eu posso originalmente viver. Quando chegar a hora, Will Septim Seres morrerá prematuramente, tendo nascido em junho de 1350 e morrendo em outubro de 1350, para uma idade avançada de 4 meses. Mas já vi casos de envelhecimento rápido devido ao roubo do tempo." Clayne lembrou o que viu no mausoléu de Amon. O bebê gordinho ainda balançou a cabeça. "Não, isso é apenas uma manifestação de ser simbolizado. Se for usado em mim, será apenas um bebê que começa a desenvolver rugas enquanto seu cabelo fica branco. Para roubar com precisão os anos de infância e adolescência, tem que ser Amon,
E tem que ser seu verdadeiro corpo em pessoa. Nesse ponto, o bebê envolto em seda prateada e Klein ficaram em silêncio ao mesmo tempo. Ninguém falou por muito tempo. Se ele conseguisse a mão, os anos possivelmente roubados não se limitariam apenas à infância e à adolescência. Depois de um tempo, Klein respirou fundo sem esconder nada. Então não há necessidade de considerar isso por enquanto. No entanto, ainda quero saber onde posso encontrar uma maneira de acomodar a unicidade. Se eu tiver a chance de conseguir, definitivamente não posso perder. Quem sabe quando pode ser útil no futuro. Will Septim baixou a palma da mão manchada de lágrimas e cheirou. Não há necessidade de perguntar aos outros. Eu já consegui há muito tempo, mas não posso fazer isso. Caso contrário, você acha que eu ser presidente da escola de pensamento da vida foi em vão? Klein ficou surpreso e curioso. Por que você não pode fazer isso? Will Septim puxou o cobertor do carrinho de bebê e disse, existem 3 maneiras de acomodar a unicidade. Uma é nascer naturalmente com ela, o que equivale a ser uma unicidade ganhando vida e imbuindo a natureza humana nela. A outra é fazer com que a singularidade ganhe vida até certo ponto antes de colocá-la com força no corpo. Ao confiar no poder do Criador para suprimi-la, levará algum tempo lentamente para desgastá-la lentamente antes que a pessoa se acostume com ela e alcançar um equilíbrio. O terceiro é a preparar a unicidade em uma poção incompleta e bebê-la com um ritual de apoteose simplificado. Não há necessidade de mencionar o primeiro método. É por isso que esses irmãos são invejáveis. O segundo é impossível após a morte do antigo deus do sol. A terceira é a única opção viável no momento, mas para a sequência 1 do caminho do destino, depende das maquinações do destino. O primeiro ponto foi mencionado no diário do imperador Roselle. Foi dito pelo Senhor Porta. O segundo ponto significa que, depois que o antigo deus do sol exercia tantas autoridades, ele era pelo menos meio nível acima das verdadeiras divindades atuais, ou mesmo um nível completo, o nível do Criador. Como se estivesse pensando, Klein perguntou, o que você quer dizer com depender apenas das maquinações do destino? O que isso tem a ver com o fato de eu ter dito anteriormente que posso ajudá-lo a acomodar a singularidade? O rosto gordinho de bebê de Will Septim revelou um olhar pungente. O ritual de apoteose para o caminho do destino pode ser o mais simples, ou talvez seja o mais difícil. Desde que encontremos a oportunidade correta na torrente do destino, podemos consumir diretamente a poção e tentar avançar. Mas o problema está no fato de que a oportunidade exata não pode ser adivinhada ou prevista. Passei eras, mas ainda não encontrei. Nesse ponto, as lágrimas do bebê escorreram novamente. Parece simples, mas, na verdade, só se pode confiar no destino. Realmente depende de quão bem você parece. Com um suspiro, Klein perguntou em iluminação, quando eu disse que iria ajudá-lo a acomodar a singularidade, você aproveitou vagamente essa oportunidade? O bebê gordinho chorou ainda mais. Embora eu realmente não tenha encontrado. Eu senti isso até certo ponto. É mesmo. Naquela época, quando Will Septim entrou em contato comigo, além de esperar receber a ajuda de Esther Dion Simori, também foi impulsionado pela sorte. Que charlatão! Klein reconheceu laconicamente. Então não tem outro jeito. Você só pode me dar mais alguns desses amuletos. Will Septim assentiu pesadamente. Tudo bem, respondeu Klein generosamente. Ele então acrescentou, você tem que me dar alguns guindastes de papel. Dito isso, o bebê envolto em seda prateada e Klein ficou em silêncio. No apartamento alugado, após acordar do sonho, Klein levantou-se da cama e caminhou até o quarto do lado de fora. Ele pegou papel e caneta e começou a escrever para Leonard. Eu obtive feitiços que se originam dos Beyonders de alta sequência do caminho do vidente. Isso permite que alguém pegue emprestado o poder de seu antigo eu. Klein não mencionou que poderia ser algo de que seu querido poeta precisava, como se estivesse simplesmente descrevendo. Depois de dobrar a carta, ele pegou uma moeda de ouro e um amuleto retangular em forma de diamante e soprou na gaita do aventureiro. Renette Tinequer, que usava um vestido longo escuro e complicado, saiu do vazio com 4 cabeças loiras de olhos vermelhos nas mãos. Todos os olhos estavam voltados para o amuleto ontem mais uma vez. As 4 cabeças falaram uma após a outra. Quem? Para lidar com. Desta vez. Tão direto. Klein suspirou e sorriu. Ainda não está confirmado. Vou tentar frustrar os planos de George III.
Posso precisar de sua ajuda em momentos críticos. As 4 cabeças na mão de René Titiniquet falaram uma após a outra. Isso parece extremamente perigoso. Requer superior pagamento. Mais desses encantos. O canto da testa de Clem se contraiu como se ele tivesse experimentado a dor de dilacerar sua alma. 3. A cabeça de René Titiniquet, que não conseguiu se juntar à frase final, balançou. Clem sorriu e respondeu, sem problemas, mas levará de 1 a 2 semanas. Em primeiro lugar, ele recentemente separou muitos Worms of Spirit e fez um grande número de amuletos ontem mais uma vez. Isso o fez sentir que estava chegando ao seu limite e precisava de um pouco de descanso. Em segundo lugar, ele sentiu que levaria mais 1 a 2 semanas antes que ele pudesse digerir a poção do feiticeiro bizarro e tentar avançar para Cholar o Fiore assim que o novo livro de Miss Magician fosse publicado. Quando chegasse a hora, ele poderia ter um método mais simples. As 4 cabeças de René Titiniquet começaram a balançar com a ajuda de seus cabelos, indicando que isso não era um problema. Clem então apontou para a carta e a moeda de ouro. Envie para a caixa de correio na 7 Pinster Street. Ele já havia adivinhado que Leonard não estava em casa. Aparentemente, ele tinha ido para o sul da ponte. Uma das cabeças de René Titiniquet inclinou-se enquanto ela sugava a carta, a moeda de ouro e os amuletos ontem mais uma vez para dentro da boca. Enquanto observava a senhorita mensageira entrar no vazio e desaparecer de seu quarto, Clem ponderou por quase 1 minuto antes de começar a estabelecer um ritual de sacrifício e doação. Como a poção do feiticeiro bizarro estava prestes a ser completamente digerida, não havia dúvida de que ele tinha que preparar os vários ingredientes para o Cholar o Fiore com antecedência. Entre eles, o coração transformado do lobo demoníaco da névoa e o cristal de gelo branco podem ser obtidos da deusa da noite eterna. E com o coração transformado do lobo demoníaco, ele poderia ir para o mundo espiritual para atrair um cão de Fulgrim. Depois de uma série de tarefas, ele terminou de montar o altar e deu 2 passos para trás para inspecionar os arredores. Ainda é considerado limpo. Além do selo da parede da espiritualidade, satisfaz os requisitos de um ritual. Não fiz nenhuma contribuição recentemente, então como devo pedir uma doação? Será que estou dizendo à deusa que pretendo fazer um empréstimo de crédito e pagá-lo em prestações? Isso será um pouco sacrilégio. Vou tentar sacrificar algo de valor. Se a deusa estiver disposta a aceitá-lo, ela fará a doação correspondente. Algo de valor. Enquanto pensava, seus pensamentos se moveram para a pilha de lixo acima da névoa cinza. Ele realmente queria empacotar os itens que não podia vender por enquanto, como a Biological Poison Bottle, a característica Interrogator Beyonder, a característica Lunatic Beyonder, a aura de Blatteré, o sangue de caçador de 1000 faces, o globo ocular de 6 asas da gárgula, o espírito pó do saqueador de mundos e os outros itens para sacrificar a deusa e trocá-los pelos materiais necessários para o Cholar o Fiore. No entanto, ele sentiu que isso faria a deusa parecer um homem maltrapilho, portanto, ele só poderia desistir da ideia. Tem que ter mais ou menos o mesmo valor. Não posso usar Groselha Travels, ele esconde um pouco de segredos. Talvez seja de grande utilidade. Sim, da próxima vez que Littlesum e os outros explorarem a corte do rei gigante, posso dar a eles as cinzas de Groselha. Desta vez, eu não tinha certeza de quão longe eles poderiam ir na expedição e estava preocupado que eles não pudessem retornar depois de entrarem nas viagens de Groselha. Cetro do Deus do Mar? Isso é ainda mais importante. Não é apenas meu artefato selado mais poderoso, mas também envolve os crentes do Deus do Mar. Será minha âncora por algum tempo. Quando eu tiver outras coisas, mais âncoras, pode dar ao senhor enforcado. A característica Beyonder de Vinrambis. Isso já foi prometido à senhorita Justiça. Depois de pensar um pouco, ele percebeu que não tinha muitas opções. Um era o Lifescane, e o outro era o Flaringson Charm, o Fatisipon Charm, e Esterdion Simori Charms e Control Spirit Bullets. Estes últimos são todos itens descartáveis. Mesmo se eles forem combinados, seu valor real não seria comparável ao ingrediente principal de uma poção da sequência 3. Além disso, uma vez que minha habilidade de transferir feridas melhorar, ela pode assumir uma parte dos efeitos da bengala da vida. Depois de hesitando por um tempo, ele finalmente tomou uma decisão. Capítulo 1126. Inesperado. Depois de trazer a bengala cor de madeira de volta ao mundo real,
Klein imediatamente iniciou o ritual. Ele acendeu as velas e queimou os óleos essenciais e pó de ervas correspondentes, deu 2 passos para trás e recitou habilmente o nome honorífico da deusa. Finalmente, ele disse: eu sacrifico esta bengala cheia de vida para você. Estou disposto a receber suas bênçãos. Ele não mencionou diretamente o coração transformado do lobo demoníaco da névoa e o cristal de gelo branco. Isso equivalia a fazer uma troca equivalente, não oferecer itens de sacrifício e orar por uma doação. Não havia necessidade de ser muito meticuloso em outros aspectos do ritual, mas este era o caso de mostrar sua atitude em um nível fundamental. Ele sentiu que precisava ser cuidadoso. Quando Klein terminou sua frase, 2 das 3 chamas das velas cresceram e se entrelaçaram, formando uma misteriosa porta escura e ilusória. A porta se abriu lentamente, criando fortes ventos invisíveis. Eles varreram o Lifescan, permitindo que ele desaparecesse no cosmos aparentemente infinito através da abertura da porta ilusória. Imediatamente depois disso, houve um flash quando 2 itens atravessaram a barreira e pousaram no altar sem fazer um único som. Um deles era um estranho coração formado por tufos de névoa branca, e o outro era gelo cristalino que emitia ar frio. Klein ficou encantado quando ele, rapidamente abaixou a cabeça para agradecer a deusa por sua doação. Quando ele levantou a cabeça novamente, a porta escura e misteriosa havia se fechado. Ele desapareceu rapidamente e o altar foi completamente restaurado ao normal. Ufa, realmente deu certo. Klein soltou um suspiro de alívio e deu 2 passos à frente, guardando o coração transformado do lobo demoníaco da névoa e o cristal de gelo branco. Neste momento, o relaxado dele não pôde deixar de ter um pensamento que ele absolutamente não poderia dizer em voz alta. Se eu soubesse que tudo correria tão bem, não teria que usar minha bengala da vida. Aquela enorme pilha de lixo pode ter sido suficiente. Talvez eu não precisasse sacrificar nada, e a deusa os teria concedido a mim. A situação atual indica que ela está me apoiando pessoalmente para me tornar um Scholaro Fiore. Claro, desta forma, se eu receber muitas doações, quem sabe o preço que pagarei no futuro. Usar o Lifescan para trocá-lo me deixa mais à vontade. Bem, pelo que parece, antes de avançar para a sequência 2 e se tornar um anjo, a deusa ainda derramará suas bênçãos sobre mim. No futuro, será difícil dizer que tipo de desenvolvimentos e mudanças acontecerão. Com isso em mente, ele refreou seus pensamentos, encerrou o ritual e arrumou o altar. Então, ele começou a planejar como lidar com os Odds of Fulgrim, os chamados guardiões do castelo de Sephiroth. Um mágico nunca atua despreparado. Ao sul da ponte, Rose Street, Leonard vestiu um uniforme policial preto e branco e uma luva vermelha. Ele conduziu os membros de sua equipe e os verdadeiros policiais à única catedral da Igreja da Mãe Terra em Backlund. As dragonas que ele usava correspondiam a um inspetor de alto escalão. Mas, na verdade, com seu status de capitão de um time do Red Gloves, ele deveria ser equivalente a um superintendente ou mesmo a um superintendente-chefe. No entanto, os oficiais desse posto não se envolveriam em tais missões. Usar essas dragonas na Arvesture facilmente levantaria a suspeita do público. Depois de passar pela porta, Leonard examinou a área e percebeu que estava vazia. Havia apenas 2 figuras. Um estava sentado no banco da frente, concentrado em orar. O segundo era o belo homem vestido com roupas de padre. Ele tinha cabelos pretos e olhos vermelhos. Helene Witt. Leonard assentiu secretamente enquanto caminhava pelo corredor até o bispo Travisque. Ele então tossiu 2 vezes, fazendo com que o bispo meio gigante abrisse os olhos e olhasse. Sou um inspetor do departamento de polícia de Backlund. Leonard mostrou sua identificação e disse: gostaríamos de convidá-lo a voltar para ajudar em nossas investigações. O padre Travisky levantou-se, lentamente e perguntou em tom calmo, apesar de olhar para ele: qual é o problema? Os residentes próximos relataram seu comportamento anormal, dizendo que é possível que você seja um espião de Fezak ou Fenapoter. Leonard explicou o motivo que ele havia inventado há muito tempo. Ao mesmo tempo, ele estava preparado para colocar o bispo Travisky em sonho a qualquer momento. Uma vez que resistisse, tentaria controlar esse abençoado no menor tempo possível. Com a distribuição da equipe Red Gloves, desde que não encontrassem diretamente um verdadeiro semideus, mesmo que enfrentassem um abençoado encarregado de um artefato sagrado, eles teriam uma boa chance de derrubar seu oponente. Além disso, antes de Leonard partir,
Ele havia solicitado um artefato selado de grau 1. Essa também foi a razão pela qual ele adiou a ação até hoje. O padre Travski ficou em silêncio por 2 segundos antes de se virar para olhar para Enlil, que estava de pé ao lado do castiçal. A expressão ligeiramente complicada de Enlil congelou. Ele abriu a boca, mas não sabia o que dizer. O padre Travski retraiu o olhar e assentiu levemente. O que... tão cooperativo? Achei que viveríamos uma batalha, entende-se que tínhamos que ter muito cuidado para não causar baixas. Leonard foi pego de surpresa antes de sorrir. Obrigado pela sua cooperação. Se realmente houvesse uma batalha que acabasse prejudicando um beato da Mãe Terra, Leonard suspeitava que a tensa situação se agravaria rapidamente. Através da história antiga em Bruxelas Travels e os vários segredos que ele aprendeu no Tarot Club, as explicações correspondentes do Allman Palace, Leonard sabia que a relação entre a Igreja da Mãe Terra e a Igreja da Meia-Noite era como madeira seca. Pode ser inflamado com uma pequena faísca. Quando chegasse a hora, os livros de história registrariam os eventos de hoje. A guerra passaria de um problema localizado a um fusível que incendiaria o globo. Leonard Mitchell havia acendido um barril de pólvora religioso. Ufa! Vendo que o padre Travski não resistiu e aceitou a custódia protetora, Enlil secretamente soltou um suspiro de alívio. Ele ficou muito satisfeito com seu desempenho no Tarot Club. Leia mais capítulo em nosso vipnovel.com. Nesse momento, a integrante da equipe Red Gloves, Cindy, olhou para Enlil, que carecia de um nível de masculinidade devido à suavidade do suave luar. Ela baixou a voz e disse: Cap, senhor, ainda há um padre. Devemos levá-lo conosco. Sim, podemos fechar temporariamente a Harvest Church por algum tempo para evitar que acidentes aconteçam. Enlil, Leonardo, após alguns segundos e repetidas deliberações, Leonard finalmente disse: se o caso de espionagem envolver Fena Potter, ele também seria considerado suspeito. Vamos convidá-lo a voltar para ajudar em nossas investigações. Enlil ficou atordoado, sem saber que expressão mostrar em resposta. Eastborog, em um apartamento alugado de 2 quartos. Forz esfregou as olheiras e bebeu o último gole de café amargo. Ela se levantou abruptamente e começou a trocar de roupa. Terminou de escrever. Chiu, que estava saboreando seu café da manhã, foi pego de surpresa. Fazia apenas 1 dia e meio. Forz balançou a cabeça e respirou fundo. Não. Mas já escrevi o primeiro volume. Posso entregá-lo ao editor da editora. Se for serializado, não há necessidade de terminar tudo agora. Chiu pensou e disse: esta é realmente uma boa ideia. Pode efetivamente reduzir seu estresse. A expressão de Forz se contorceu quando ela fechou os olhos. Espero que sim. Em outro apartamento, alugado a algumas ruas de distância, depois de uma série de tarefas, Klein, que havia bolado um plano e feito seus preparativos, colocou fume rastejante e rapidamente ficou transparente ao entrar no mundo espiritual. Olhando para cima, ele viu as 7 luzes puras compostas por 7 cores diferentes. Ele soltou os braços de suas 2 marionetes e tirou uma caixa. Ele removeu a parede de espiritualidade ao redor dele, permitindo que a aura do coração transformado do lobo demoníaco da névoa emanasse dele. Então, ele puxou Enuni enquanto Enuni puxou Conas. Juntos, os 3 se teletransportaram rapidamente para o mundo espiritual. Ao longo do caminho, todos os tipos de criaturas estranhas do mundo espiritual passaram por eles como pinturas a óleo que representavam o inferno. Após um período de tempo desconhecido, a premonição de perigo de Clea de repente se agitou quando uma cena apareceu rapidamente em sua mente: vermelho, preto, branco, azul e outras cores saturadas e sobrepostas quando uma figura esbelta apareceu de repente. Parecia um cão de caça. Todo o seu corpo estava coberto de pelo preto curto, e suas órbitas eram 2 bolas de chamas vermelhas escuras. As pontas de sua boca se estendiam até a parte de trás de sua cabeça. Ele claramente existia lá em sua forma corporal, mas exalava uma sensação ilusória que parecia surreal. Cão de Fulgrim. Klein imediatamente se virou e o encarou. Ele soltou suas 2 marionetes ao mesmo tempo, permitindo que elas vagassem em direções diferentes. Em um piscar de olhos, o Waldorf Fulgrim apareceu. As 2 chamas, vermelho escuras, que não eram muito deformadas, mas eram absolutamente aterrorizantes, viraram-se e olharam para Klein. Logo em seguida, sua figura tornou-se cada vez mais ilusória. Ele desapareceu instantaneamente,
como se fosse uma projeção da história. Ele fugiu assim. Enquanto Klein murmurava para si mesmo em estado de choque, ele ficou ainda mais cauteloso com a possibilidade de um ataque surpresa. Mais de 10 segundos depois, duas figuras passaram a existir. Eles estavam cobertos de pelos pretos, seus olhos queimavam e os cantos de seus lábios se estendiam até a parte de trás de suas cabeças. No entanto, havia apenas uma chama vermelha escura nas órbitas de cada um dos dois monstros. As bolas de fogo restantes estavam em suas patas. Sem esperar que Klein reagisse, os dois Ondes, Off e Fulgrim deitaram-se no vazio do mundo espiritual e abanaram o rabo. Eles abanaram o rabo. A boca de Klein estava aberta, imaginando se ele estava sonhando. Capítulo 1127, Castelo Sephiroth. Somente depois que as duas bolas de fogo vermelho escuras em chamas flutuaram dos Ondes Off e Fulgrim e pousaram na frente dele, Klein voltou a si. Ele se sentiu confuso e aliviado. Por que eles se machucaram? Para inventar um par de olhos para mim? Parece haver sangue espesso e pegajoso ao redor deles. Se esta é a armadilha deles, eu já teria entrado nela. E pensar que fiquei atordoado por alguns segundos. Este é um erro fatal para um feiticeiro bizarro em batalha. No entanto, não importa quem seja, é inevitável que eles tenham reações semelhantes ao encontrar algo assim pela primeira vez. O terrível inimigo com o qual eles planejaram meticulosamente lidar acabou se ajoelhando e abanando o rabo no momento em que os viu. Isso é como um sonho. Esse desempenho é muito semelhante ao de Horrores. Poderia a grande existência acima do mundo espiritual ser capaz de mostrar características especiais no mundo espiritual? Enquanto esse pensamento passava por sua mente, ele olhou para os dois cachorros, que estavam se prostrando no vazio e abanando o rabo. Ele estendeu a mão esquerda e agarrou as duas chamas vermelho escuras e grandes quantidades de sangue vermelho escuro e espesso. No momento em que ele entrou em contato com essas coisas, ele de repente ouviu delírios e rugidos familiares. Eles eram às vezes estridentes, às vezes monótonos, às vezes maníacos, às vezes sedutores, às vezes loucos, e às vezes etéreos. Imediatamente depois disso, uma névoa branca ilusória apareceu na frente dele. A névoa se espalhou em todas as direções. Acima deles, havia um palácio imponente e majestoso que parecia a residência de um deus. Esta era uma cena muito familiar, porque toda vez que ele entrava no espaço misterioso acima da névoa cinza, ele passava por ela. No começo, era difícil para ele perceber o que estava ao seu redor depois de dar 4 passos no sentido anti-horário. Porém, conforme foi se acostumando, e com os avanços de sua sequência, pôde facilmente aproveitar para observar o fenômeno. E naquele momento, Klein não havia entoado o nome honorífico de celestial digno do céu e da terra pelas bênçãos ou dado 4 passos no sentido anti-horário. Isso o deixou extremamente cauteloso. Então, ele viu algumas figuras aparecerem na interminável névoa cinza. Eles se sobrepunham à névoa cinza às vezes, enquanto se separavam em outras. Eles não eram outros senão Ondes-Off e Fulgrim com seus olhos queimando com chamas vermelho escuras e seus corpos cobertos por pelos pretos curtos. Os dois Ondes-Off e Fulgrim que haviam perdido um olho voltaram para o lado de seus companheiros e se misturaram aos pontos escuros na névoa cinza. Todo o fenômeno também desapareceu. Nas profundezas do mundo espiritual, Klein percebeu que não havia mais Ondes-Off e Fulgrim ao seu redor. Apenas suas duas marionetes e estranhas criaturas do mundo espiritual permaneceram. Klein abaixou a cabeça e olhou para os olhos e o sangue em sua mão. Com a presença deles, ele confirmou que o que acabara de vivenciar não era uma ilusão. Os Ondes-Off e Fulgrim também são conhecidos como Sephiroth Keepers. Eles vivem no vazio histórico. Eu os vi ativos dentro da névoa cinza antes de se fundirem com as manchas escuras. Combinando o que ele tinha visto e ouvido, Klein gradualmente chegou a uma conclusão ousada. Talvez o castelo de Sephiroth esteja se referindo ao espaço misterioso acima da névoa cinza. Está se referindo àquela estranha porta de luz quanto à névoa cinza. É um objeto simbólico formado por toda a história do mundo espiritual. Existem lacunas vazias presentes nele. Cada vez que entro no espaço misterioso através da névoa cinza, deixo certos rastros lá, fazendo com que os Ondes-Off e Fulgrim não se sintam mais estranhos a mim. Eles me viam como o dono do castelo Sephiroth. Então quando eles me viram, eles imediatamente me ofereceram o que eu precisava e balançaram suas caudas para ganhar meu favor. Depois de um dia planejando, perguntando sobre a situação e convidando ajudantes, acabei mirando em meus próprios guardas.
Ao pensar nisso, ele inexplicavelmente sentiu uma sensação de absurdo com a situação. Parecia que o louco acima da névoa cinza estava estendendo suas mãos para esfolar alguém, apenas para acabar espoliando ele mesmo. Ufa! Castelo Sefirah. Embora esse desenvolvimento me deixe ainda mais amedrontado, em todo caso, ainda tenho alguma compreensão do dono da névoa cinza e daquele espaço misterioso. O desconhecido é a coisa mais assustadora. Depois de ficar em silêncio nas profundezas do mundo espiritual por um momento, Klein exalou lentamente e convocou suas duas marionetes de volta. Ele planejou esperar que a poção do feiticeiro bizarro fosse completamente digerida antes de tentar buscar conhecimento relevante sobre o castelo Sefirah de Rhodes e outros lugares. Quando chegasse a hora, se algo acontecesse, ele poderia usar seu avanço para combatê-la. East-Borog, em um apartamento alugado de 2 quartos. Com suas olheiras escuras, Furs voltou, e pegou o jornal do dia e as cartas de passagem. Como foi? Perguntou Shil, que acabara de chegar em casa para almoçar. Furs cobriu a boca e bocejou. Nada mal. O editor que conheço está muito satisfeito com o tema e o estilo de escrita do meu novo livro. Ele decidiu providenciar sua serialização o mais rápido possível. Você pode não estar ciente, mas as histórias de terror dos hospitais de Backlund têm sido muito populares recentemente. Um autor de best-seller se inspirou nisso e está começando a serializar histórias semelhantes. Na verdade, não sou o primeiro a fazê-lo. Isto é uma coisa boa. Shil pensou e assentiu sério. Isso significava que Furs, que também havia escrito as histórias de horror dos hospitais de Backlund, não atrairia muita atenção. Seu novo pseudônimo também não seria testado. Eu sei. Furs jogou o jornal de lado e tirou algumas cartas que estavam nele antes de folheá-las rapidamente. Logo, ele encontrou a carta de resposta de seu professor, Dorian Gray Brown. A expressão de Furs imediatamente se tornou solene quando ela rapidamente abriu o envelope. Ela abriu a carta e começou a ler. Benjamin Abraham Adintis. Ele viveu na era de Roselle. Além do conhecimento de misticismo e uma pequena herança, ele não deixou nada de valor para trás. Mais tarde, tudo foi destruído pela Ordem Aurora. Não posso para fornecer as informações correspondentes. O Sr. Germain Sparrow está prestes a ficar desapontado. Furs franziu os lábios e fez um truque de mágica, queimando a carta em sua mão até as cinzas. Então, ela começou a escrever uma resposta, perguntando à sua professora se ela sabia das ruínas secretas do imperador de Sangalista Tudor. Klein foi acima da névoa cinzenta e ouviu as orações da senhorita Mago. A trilha de pistas para Benjamin Abraham chegou ao fim. É tudo culpa daqueles lunáticos da Ordem Aurora. Ao mesmo tempo, ele soube da serialização das histórias de horror dos hospitais de Backlund. Depois de retornar ao mundo real, e quando estava prestes a sair para comer, ele de repente viu a senhorita mensageira sair do vazio com 4 cabeças na mão. Um deles tinha uma carta na boca. Quem mandou? Perguntou Klein perplexo. As 3 cabeças restantes de Reinet Tineker responderam. Ah! Seduzido. Idiota. Quem é esse? Klein ficou confuso ao pegar a carta e abri-la. O cérebro por trás desses assuntos é George III. Seu objetivo é se tornar o Imperador Negro. Você está interessado em parar com esse assunto? Tracy. Esta demônia realmente se atreve a me escrever uma carta. Ela não tem medo de ser pega pela senhorita mensageira na hora? Ah, certo. A senhorita mensageira acabou de dizer que o remetente era um idiota seduzido. Tracy seduziu um homem e conseguiu que ele ajudasse a chamar o mensageiro enquanto ela se escondia longe e esperava que a outra parte a contatasse através de um espelho. Ela é muito esperta. Ela realmente é muito persistente em investigar esse assunto. Ela não tem medo de ser morta por mim ou por George III. Esse homem deveria ser um Beyonder. Seria muito difícil para uma pessoa comum realizar um ritual de convocação. Afinal, depende do espírito e da espiritualidade de cada um. Klein primeiro ficou intrigado antes de chegar a uma conclusão. Imediatamente depois disso, ele começou a se perguntar por que Tracy conseguiu adivinhar que Jorge III queria se tornar o Imperador Negro. Sem conhecimento suficiente de misticismo e sem conhecer o ritual de apoteose do Imperador Negro ou a história correspondente, até mesmo um semideus acharia difícil adivinhar. Definitivamente não foi tão fácil quanto o espírito maligno do Anjo Vermelho disse. Será que Tracy tem outros ajudantes?
Ou será que ela obteve mais poder da demônia primordial, incluindo todo tipo de conhecimento e segredos? Clem franziu ligeiramente a testa ao sentir que havia algo errado. Se houvesse uma chance, ele definitivamente se livraria de Demomenestrici. Depois de pensar, por mais de 10 segundos, tirou do bolso um pedaço de papel e uma caneta e rabiscou a resposta. Tenho interesse, mas não sei o que você quer fazer. Na área de Beaclumbridge, um homem na casa dos 30 olhou horrorizado para a mulher sem cabeça. Não, o demônio de 4 cabeças reapareceu diante dele e deixou cair uma carta. Todos os mensageiros do mundo misterioso são tão aterrorizantes. Apenas cerca de 5 minutos depois que René Titiniquet saiu, o homem recuperou o fôlego. Ele pegou a carta e abriu para dar uma olhada. Durante esse processo, seu olhar foi queimando gradualmente porque significava que ele poderia encontrar aquela linda mulher novamente. De acordo com as instruções dela, ele esperou até a noite antes de retirar o caroço preto e pegajoso. Ele os separou e os aplicou uniformemente em um espelho. Alguns segundos depois, o espelho escureceu, como se estivesse conectado a outro mundo. Num piscar de olhos, o espelho apresentou uma sala completamente diferente do ambiente atual. Havia uma jovem vestida com um vestido preto escuro. Ela não era outra senão Demomenestrici. O homem que terminou o ritual imediatamente revelou uma expressão apaixonada enquanto sussurrava subconscientemente. A resposta disse que ele está interessado. As pequenas covinhas nas laterais das bochechas de Trici começaram a aparecer lentamente, fazendo o espelho parecer mais brilhante. Suas sobrancelhas relaxaram quando ela disse: vou enviar uma carta para você. Encaminhe-a para Germain Sparrow. Você absolutamente não pode ler seu conteúdo. Depois de obter a promessa hesitante do homem, Trici estendeu a mão direita e passou-a pelo espelho, fazendo com que a luz aquosa escura desaparecesse. Ela imediatamente encontrou papel e caneta e refletiu por alguns segundos antes de escrever rapidamente. Os mausoléus secretos necessários para o ritual de George III devem ser do Imperador de Sangue Alistatuador, e existe uma existência que o entende muito bem. Pode ser capaz de nos ajudar a nos infiltrar com sucesso e causar danos durante o ritual. Tem uma maneira de entrar em contato com essa existência, mas temos que esperar até a próxima lua cheia. O que você precisa fazer é me fornecer um pouco de sangue, cabelo, carne ou ossos de um descendente da família Abraham. Trici. Capítulo 1128. Finalmente um resultado em Astborog, em um apartamento alugado de 2 quartos. Depois de receber a resposta da demônia Trici e da senhorita mensageira René Titiniquet, ele puxou uma cadeira para se sentar e começou a ler. Isso significa que ela sabe da existência do Senhor Porta, e ela tem uma maneira de usar a linhagem da família Abraham para se comunicar com essa entidade. Trici já pode resistir ao pedido de ajuda do Senhor Porta. Ela não tem medo de perder o controle por causa disso. Além disso, ela parece ter muita certeza da identidade do Senhor Porta. Ela realmente obteve mais conhecimento e segredos da demônia primordial. Mas em tal situação, por que a demônia da Catarina Branca estaria perseguindo? Perguntas surgiram na mente de Catarina enquanto ele lia a curta carta. Como a vaga menção de Trici sobre o assunto estava dentro de seu entendimento, ele acreditou que ela não estava mentindo nesse aspecto. Além disso, ela forneceu uma solução muito viável. Claro, o pré-requisito para o sucesso desse método era obter o ritual correto e ter um descendente da família Abraham disposto a correr um grande risco, pois usava algo relacionado à sua linhagem como médium. Desses 3 pontos, ele estava perdendo o primeiro ponto. Ele ainda tinha algumas dúvidas sobre o terceiro ponto. Ele tentou encontrar um método mais seguro e oculto, mas Demomenestrici parecia não ter o segundo ponto. Para mim, é fácil encontrar os descendentes da família Abraham. Posso contatá-los diretamente através da senhorita magiciã. No entanto, uma vez que eu entregue seus cabelos, sangue, carne e ossos para a demônia Trici, isso os colocará em risco de serem enfeitiçados. Cleira entendia muito bem o caminho da demônia e sabia que eles eram muito bons em feitiços. Enquanto seus pensamentos disparavam, ele gradualmente surgiu com uma contramedida. Era para usar o cabelo, a carne e os ossos do falecido. Ele lembrou que a senhorita Mago havia mencionado ao louco que certa vez enterrara um velho chamado Lawrence. Ele era, sem dúvida, um descendente da família Abraham. Espero que não tenha sido uma cremação. Embora isso seja um tanto sacrílego para um cadáver, falar com o Senhor Porta é um procedimento necessário para dissipar a antiga maldição da família Abraham. É melhor usar os mortos do que implicar os vivos.
Quando chegar a hora, acrescentarei isso na resposta de Tracy. Afirmo que este é um requisito estipulado pelo descendente da família Abraham para o médium do ritual. Além disso, primeiro tenho que confirmar que Tracy vai falar com o Sr. Porta, e não tentar puxar ele de volta ao mundo real. Eles são de alto nível ou estão envolvidos em situações de alto nível. Será difícil obter quaisquer revelações efetivas usando adivinhação, mas o imperador Roselle disse que o ritual necessário para facilitar o retorno do Sr. Dor é muito complicado. Definitivamente, não pode ser configurado por um pequeno número de descendentes. Posso fazer com que Queen Mystique e a senhorita Sharon monitorem o mercado subterrâneo de Backlund e vejam se há algum comércio anormal de materiais e pessoal. Klein assentiu ligeiramente e decidiu encontrar a senhorita mágica daqui a pouco. Ele também poderia apressar sua escrita. Bairro Norte, Rua Pepys. Em um banco, estava sentado um jovem de sobretudo preto e cartola de seda, rosto magro e testa larga. Ele olhou para as árvores murchas e amarelas do guarda-sol em transe. Ele usava um monóculo esculpido em cristal no olho direito, parecendo bastante refinado. Naquele momento, um ancião que estava indo para a catedral de Saint Samuel parou quando viu que algo estava errado. Ele perguntou gentilmente: "Jovem, com o que você está preocupado? Você perdeu algo nesta guerra?" Ele suspeitava que parentes, amantes ou amigos do jovem haviam morrido no ataque aéreo ou durante intensas batalhas nas linhas de frente. Era por isso que ele estava sentado sozinho na beira da rua, parecendo perdido. O jovem ergueu a mão e beliscou o monóculo. Ele suspirou e balançou a cabeça. "Só estou pensando em algumas perguntas bastante complicadas." "Você é um filósofo?" O velho foi pego de surpresa quando ele deixou escapar. "Não, mas muitas vezes trago problemas filosóficos para os outros, como quem eu sou, onde estou e qual é o meu futuro." O jovem sorriu calmamente enquanto continuava a ponderar. De vez em quando, ele franzia os lábios e sussurrava baixinho. O ancião não conseguia entendê-lo e só conseguia balançar a cabeça. Sob o olhar dos cães vádios, pardais, formigas e micróbios no ar, ele saiu lentamente. O jovem não virou a cabeça. Seu monóculo refletia folhas amarelas que flutuavam enquanto ele murmurava para si mesmo: "Para parasita. Ponto. Para não parasita. Ponto. Para parasita. Ponto. Para não parasita. Ponto. Veja a isca. Devore a isca. Veja a isca. Devore a isca." Depois de obter o cabelo dos restos mortais de Laurence de Force e ver as histórias de horror dos hospitais de Backlund sendo serializadas no Tussaud Times, Klein entrou em um estado de paciente. Ele também prometeu enviar a senhorita Magua a um novo local na próxima semana para registrar novos pontos turísticos e costumes. Logo, uma nova semana havia chegado. Depois de almoçar, ele planejou tirar uma soneca para se preparar para a reunião de tarô das 3 horas. Nesse momento, Reinet Titneker, que segurava 4 cabeças louras de olhos vermelhos, saiu das profundezas do vazio. Um deles tinha um saco de linho na boca. "Quem mandou?" Klein de repente teve um sentimento inexplicável. Ele teve uma premonição complicada, pois não estendeu a mão imediatamente para pegar a bolsa que a senhorita mensageira estava segurando. As 3 cabeças livres de Reinet Titneker falaram uma após a outra: "O real mutante. Rei de cogumelos." Essa sequência de palavras. "Eu entendo mais ou menos o que está acontecendo." Klein controlou sua expressão de não mostrar os dentes enquanto lentamente pegava a bolsa. Quando ele abriu a sacola, não ficou surpreso ao ver grandes quantidades de demônios, não, cogumelos. Alguns deles eram brancos e cheios, como se jorrassem leite de uma só vez. Alguns deles eram pretos na parte inferior e estavam incrustados com finas linhas e marcações cor de sangue. Alguns deles estavam cobertos de estrelas douradas, e a tampa do cogumelo era tão grande quanto uma palma. Naquele momento, os cogumelos ainda se contorciam ligeiramente, como se quisessem espalhar suas e fazer esporos. Depois de engolir a saliva, ele pegou uma carta cercada de cogumelos e começou a ler: "Meu querido amigo, Germain, finalmente concluí seu pedido. Inventei cogumelos que podem ser plantados em ambientes escuros e hostis. Eles podem crescer devorando a carne e o sangue de monstros, sem quaisquer outras condições. Seus descendentes serão divididos em 2 categorias. O primeiro tipo acumulará vários tipos de venenos que não podem ser comidos. No entanto, eles podem ser usados como fonte de veneno.
O outro tipo pode ser usado para alimentação após ser cozido em altas temperaturas através da fervura, estufamento e fritura. Você deve se lembrar de não comê-lo cru antes de ser cozido. Caso contrário, eles irão proliferar em seu corpo, usando sua carne e sangue como um viveiro. Pensando em ter uma variedade de sabores, inventei 11 tipos de cogumelos. Alguns são ricos em leite. Isso pode ser bebido diretamente. Alguns são como carne bovina. E, ao fritá-los, não há necessidade de fornecer qualquer extra óleo. Alguns são tão delicados como a carne de peixe mas sem as espinhas. A minha sugestão é assar ou cozer. Tudo isso não teria sido possível sem sua ajuda. Se eu já não tivesse avançado e me tornado um druida, poderia ter levado alguns anos, ou até mais de uma década para resolver todos os problemas que encontrei durante o processo de experimentação. Se você tiver outras ideias que sejam adequadas para mim, por favor, compartilhe-as comigo. Seu amigo para sempre, Franley. Com a carta em mãos, Clem ficou em silêncio por um longo tempo. Ele olhou para cima e percebeu que a senhorita mensageira ainda estava esperando. Ele suspirou silenciosamente e caminhou até a mesa. Ele pegou um pedaço de papel e uma caneta e escreveu lentamente. Estou muito feliz por você ter conseguido. Esses cogumelos vão me ajudar muito. Eles vão efetivamente reduzir a fome em certas áreas. No momento, estou ocupado com alguns assuntos, então não tenho novas ideias por enquanto. Seu amigo, Germain Pardal. Depois de dobrar a carta, ele olhou para a senhorita mensageira e perguntou hesitante, como está a condição de Franklin agora? A cabeça que Rainet Tinequer não havia dito nada falou primeiro, excitado. Os outros 3 acrescentaram, animado. Feliz, satisfeito. Em seguida, as 4 cabeças disseram, não mais. Medo. De ser enterrado. Na terra. Por quê? Clem subconscientemente perguntou. As 4 cabeças loiras de olhos vermelhos na mão de Rainet Tinequer cuspiram palavra por palavra. L. Pode. Extrair. U. Suíros. Nutrientes. E. Oxigênio. Frank realmente evoluiu bastante depois de se tornar um druida. Por um momento, Clem não tinha certeza se deveria ficar feliz por seu amigo ou se deveria lamentar pela tripulação do futuro. Enquanto observava a senhorita mensageira sair, Clem forçou-se a dormir durante a cogitação. Então, ele acordou às 14h30 para se preparar para o encontro de tarô desta semana. Às 3 horas, feixes de luz vermelho escuros ergueram-se do antigo palácio acima da névoa, cinza e se solidificaram em suas figuras correspondentes. Audrey imediatamente se levantou, fez uma reverência e se curvou em direção ao final da longa mesa de bronze. Boa tarde, Sr. Bobo. Como psiquiatra sênior, ela tinha grande controle sobre suas emoções. Além disso, ela não encontrou nenhum problema esta semana. Ela estava principalmente buscando doações, contatando fábricas farmacêuticas e organizando voluntários médicos. No entanto, em comparação com o passado, a alegria e a felicidade que ela tinha ao cumprimentá-la diminuíram significativamente. O tolo Clem assentiu levemente em resposta aos cumprimentos dos membros do Tarot Club. Depois disso, ele lançou seu olhar para o eremita. Ele ainda devia 8 perguntas a essa senhora. Catley abaixou a cabeça e disse com uma atitude infalível, honrado senhor tolo, ainda 2 perguntas desta vez. Depois de obter a aprovação, ela continuou, a primeira pergunta é, qual é o estado dos demônios no abismo? A primeira suspeita da rainha mística é que o mausoléu do imperador está escondido no abismo. Isso é idêntico ao pensamento do imperador. Ela é de fato sua filha biológica. Infelizmente, não há cidadãos que possam ser controlados lá. O tolo Clem murmurou para si mesmo enquanto respondia com uma expressão imutável. O abismo atual é um lugar onde a maioria dos demônios não consegue viver. Capítulo 1129. Pressão. O abismo atual é um lugar onde a maioria dos demônios não consegue viver. Ao ouvir a resposta do Senhor Louco, Catley e companhia inevitavelmente sentiram um profundo choque. No misticismo, o abismo era considerado por todos como o lugar mais corrompido e desordenado. Era onde os demônios viviam. Mas agora, a maioria dos nativos não conseguia sobreviver lá. O ambiente no abismo está piorando, fazendo com que os demônios sejam incapazes de se adaptar a ele. Ou é porque a situação em relação à corrupção, caos e degeneração melhorou, fazendo com que o abismo não seja mais adequado para os demônios viverem. Alger, rapidamente teve 2 teorias, mas não sabia qual era.
O eremita Catleia compartilhava os mesmos pensamentos que ele, mas ela estava ainda mais confusa sobre o porquê da rainha fazer tal pergunta. Em relação à resposta do Senhor Louco, parecia ter um significado mais profundo, que poderia ajudar a rainha a entender qualquer agenda que ela tivesse e seus segredos. Quanto à justiça, ela de repente pensou no semideus profeta da Igreja do Conhecimento. Ele havia dito uma vez que o fim do mundo chegaria em 1368 da Quinta Época. Isso foi reconhecido publicamente por todos os Beyonders que eram bons em fazer profecias. Até as divindades concordaram com isso. São 1350 este ano, faltam apenas 18 anos para o Apocalipse. Portanto, há sinais do abismo aparecendo. O ambiente caótico e degenerado, originalmente repleto de significados abstratos, ultrapassou seus limites, tornando-se ainda pior. Audrey tinha uma ideia aproximada da situação, e isso aumentava sua leve ansiedade e desconforto. Como não havia sinais do Apocalipse no início, ela não deu muita importância ao assunto. Ela geralmente prestava mais atenção às guerras atuais, às baixas e às vítimas do sofrimento. Mas agora, a anomalia, dentro do abismo, a deixou inexplicavelmente horrorizada. Ela queria desesperadamente melhorar a si mesma. Ela queria terminar de digerir a poção e obter a característica Beyonder deixada por Vinhambis para avançar para se tornar um semideus. Só assim ela poderia ter a capacidade de interferir e resistir a certas coisas que ela não queria que acontecessem. Senhor Ward, confirme mais tarefas. Audrey orou silenciosamente em seu coração e secretamente acalmou suas emoções inquietas. Os membros como Leonard, Forsyth realmente tinham algumas dúvidas sobre se o abismo realmente existia. Isso porque, após a Segunda Época, o abismo nunca mais se revelou ao mundo. Os demônios mais ativos do mundo real vieram da seita Santificação de Sangue. Mesmo os demônios de alto nível e as existências malignas que os rituais apontavam eram altamente prováveis de serem os escalões mais altos da seita santificadora de sangue. Claro, o deus do mal, o lado negro do universo, era amplamente considerado como a personificação do abismo, mas sua presença era extremamente baixa. Se ele não tivesse ocasionalmente respondido ao ritual e mostrado as características do diabo, ele provavelmente seria considerado uma lenda pura, assim como o rei gigante Aurmir. Mas, mesmo assim, os segredos da Igreja da Meia-Noite com os quais Leonard pôde entrar em contato também mostraram que era possível que o lado negro do universo fosse um disfarce usado por outros deuses malignos e existências ocultas. Isso não foi surpreendente para Derrick. Em certos lugares, a alguma distância da Cidade de Prata, no fundo da escuridão sem fim, havia muitos demônios que não conseguiam manter seus estados de calma. Não faltavam semideuses como os demônios que não eram muito diferentes do abismo. Se não fosse pelo fato de que a corte do rei gigante e os outros itens icônicos existiam, os cidadãos da Cidade de Prata definitivamente teriam suspeitado que a verdade por trás de seu abandono era que eles haviam sido jogados no abismo. Enquanto os pensamentos passavam pela mente dos membros, Catleia conteve suas dúvidas e continuou perguntando: Honorável Senhor Tolo, a segunda pergunta é: as coisas que o Imperador Roseli fez em seus últimos anos tiveram alguma influência externa e desnecessária? Essa pergunta lembrou a Clay nos detalhes chocantes das últimas anotações do diário de Roseli. Imediatamente, Ellie suspirou. Com a postura do louco, ele lentamente balançou a cabeça. Não. Essas coisas eram o que o imperador queria fazer. Assim como Catleia sentiu uma sensação incontrolável de decepção e tristeza ao ouvir o senhor louco sorrir com um suspiro. Não foi por influência externa ou influenciador, mas por corrupção. É muito difícil de detectar, até para ele. Corrupção. O imperador Roseli foi corrompido em seus últimos anos. Naquela época, ele já era um anjo de terra. Como ele pode estar corrompido? Isso é de um deus verdadeiro em particular ou da corrupção subterrânea que até os deuses antigos temiam? Em meio ao choque, Audrey surgiu com um palpite baseado nos segredos que ela conhecia. Alger e os outros membros do Tarot Club também não esperavam que tal coisa acontecesse com o Imperador Roseli em seus últimos anos. Eles começaram a suspeitar de seu propósito por trás da criação das Cartas da Blasfêmia. Ao mesmo tempo, eles acreditavam que a busca do Senhor Louco pelas Cartas da Blasfêmia poderia conter motivos mais profundos, muito mais do que eles haviam deduzido originalmente. Neste jogo que envolve um mundo inteiro, apenas figuras importantes como o Senhor Louco têm o direito de se tornar um jogador.
E nós somos apenas uma carta ou algumas fichas. Os anjos dos reis dos anjos e da sequência 1 podem ser qualificados para participar. Alger suspirou ao ter o desejo de se tornar um jogador. A história dos últimos anos do imperador passou de um tirano a um deus do mal. Um livro que começa com romance, motivação, paixão, amor, aventura e até mesmo o estilo de vida decadente da alta sociedade em Tis mais tarde se transforma em uma história de terror. Eu nem ousaria escrever algo assim. Se fosse eu que o escrevesse, faria com que o final trágico do imperador resultasse de uma traição no amor de alguém, uma traição no casamento ou traição de um juramento. Furs não pôde deixar seus pensamentos irem à loucura. Teve até vontade de começar a escrever uma série de crônicas para a imperadora Roselle. Claro, havia um grande número de crônicas de Roselle no mercado. Alguns deles eram até itens proibidos. Corrompido. Então é por causa da corrupção. Catleia suspirou e sentiu-se triste. Ela suspirou de emoção. No final, o imperador não acabou como a história do guerreiro matador de dragões de que ele havia falado. De herói, ele se transformou em um dragão maligno. Ele ainda era uma lenda digna de adoração, mas o triste é que, até hoje, esse mal-entendido finalmente começava a ser resolvido. Depois que suas emoções se acalmaram, Catleia relembrou a questão de ter sido corrompida. Quanto mais pensava nisso, mais horrorizada ficava. Ela acreditava ser um dos membros do Tarot Clube que melhor conhecia a Roselle. Ela sabia muito bem que altura esse imperador havia alcançado em seus últimos anos. Claro, o Senhor Louco foi o convocador, uma testemunha e não um membro. No entanto, um anjo da sequência 1 como ele, alguém que fez do trono da divindade um alvo, foi silenciosamente corrompido. Ele e as pessoas ao redor de ele nem perceberam. Isso é muito mais assustador do que horrível. Catleia secretamente respirou fundo, antes de expirar lentamente para regular suas emoções. Então, ela se curvou em direção ao final da longa mesa manchada. Obrigado por sua resposta, honorável senhor tolo. Também estou agradecido por você não ter pedido nada além das minhas possibilidades. O tolo Clay deu uma risada autodepreciativa enquanto se recostava na cadeira e acenava levemente com a cabeça. Você pode começar. Assim como, na reunião anterior, os membros do Tarot Club acabaram de avançar ou ainda estavam digerindo. Eles não tinham negócios a fazer e não precisavam de nada por enquanto. Depois de trocarem alguns olhares, resolveram entrar diretamente no segmento de trocas gratuitas. Claro, Enlil foi uma exceção especial. Ele realmente queria fazer um pedido para que alguém iniciasse uma fuga de presos para libertá-lo, do porão da Catedral de Saint Samuel. Sim, até hoje, ele ainda estava sob custódia protetora atrás de Shawnisgate, na sede de Beaclum da Igreja da Meia-Noite. Em sua cela vizinha estava o bispo Ultravisky e, durante esse período, nenhum Nigtalk apareceu para interrogá-lo. Se não fosse pelas pessoas encarregadas de guardar a área lacrada trazendo água e comida todos os dias, Helene definitivamente teria acreditado que ele e o padre Ultravisky já haviam sido esquecidos. O ambiente escuro e silencioso ainda está bom, mas está um pouco frio. Mas sem bonecas, jornais, livros e documentos históricos, esta vida não tem sentido. Além disso, os Nigtalks me fornecem sangue de vaca, e tem um gosto desagradável. Os efeitos também não são muito bons. Já estou ficando fraco. Helene abriu a boca, mas não disse uma palavra porque sentiu que era um assunto muito embaraçoso. Afinal, foi ele quem perguntou ao Tistar e pressionou por custódia protetora. No entanto, ele também acabou sendo levado à custódia protetora. Espero que aquele sujeito não tenha me esquecido e esteja pensando em uma maneira de me tirar daqui. Enlil olhou para Tistar. Leonard manteve seu silêncio. Leonard manteve sua postura e não respondeu ao olhar de Timon. Não havia nada que ele pudesse fazer por enquanto. Isso porque foi ele quem levantou o termo custódia protetora na frente do arcebispo. Quanto a Enlinuit, ele era um visconde vampiro, equivalente a um Beyonder da sequência 5. Ele era uma bomba humanoide móvel que também acreditava na Mãe Terra. Não havia razão para ele ser solto imediatamente. Só posso esperar que o Sanguine proteste por outros canais antes de ter autoridade para lidar com esse assunto. O Star Leonard decidiu se inscrever para uma troca privada mais tarde e fazer Helene pensar em uma maneira de fazer com que os escalões superiores do Sanguine entrem em contato com a igreja de Evernid. A interação deles foi notada pela justiça. Ela imediatamente pensou na pergunta que o Sr. Muon havia feito a ela da última vez.
Ela suspeitava que algo havia dado errado durante a operação de custódia protetora, mas não parecia muito sério. Ouvi dizer que o padre Darvest Church salvou um grande número de pessoas durante a grande neblina de Backlund. Espero que nada de ruim aconteça. Audrey assentiu levemente e lançou seu olhar para Little Sun. Os outros membros do Tarot Club também lançaram seu olhar para o Tsundere. Eles sabiam que a Cidade de Prata planejava explorar a corte do rei gigante na semana passada, então era provável que os resultados tivessem saído. Tsundere sentou-se ereto e olhou para o senhor enforcado antes de dizer de uma maneira muito natural: concluímos nossa primeira exploração da corte do rei gigante. 3 mortos, 1 desaparecido, 5 sobreviventes. Primeiro chegamos à frente porta da corte do rei e vi 2 cavaleiros de prata em um estado desconhecido montando guarda ali. Este é o nome da sequência 3 do Caminho dos Gigantes. Capítulo 1130, Tempestade de Notícias. 2 semideuses da sequência 3 estavam guardando a porta principal. Como esperado da corte do rei gigante. O reino divino de um deus, antigo. Os membros do Tarot Club de repente sentiram um sentimento semelhante. Quanto ao Tsundere, ele não parou enquanto continuava sua recontagem. Para ele, ficou chocado quando descobriu pela primeira vez os 2 cavaleiros de prata guardando a porta principal da corte do rei gigante. No entanto, a série de eventos que se seguiram fez com que parecesse extremamente comum, tornando difícil despertar suas emoções. De acordo com o que o Sr. Ward compartilhou, seguimos um caminho bastante oculto até a parte de trás da corte do rei gigante. Os monstros que encontramos eram principalmente fantasmas. Eles foram contidos pelo crucifixo sem sombras. Depois que chegamos à floresta minguante, tentamos explorá-la e descobrimos que os restos da vontade do rei gigante e os poderes do reino divino formaram um espírito maligno. Ele estava protegendo o mausoléu de seus pais. Derrick relembrou habilmente suas experiências durante a expedição, e os membros do Tarot Club, Audrey, Alger e os outros, rapidamente refrearam seus pensamentos sobre os guardas dos Cavaleiros de Prata e ouviram atentamente. Todos estavam muito interessados no segredo escondido na floresta minguante. Eles queriam saber o que o antigo deus, o rei gigante, havia tentado esconder de sua rainha e filho. Pensando na cena que viu, Derrick parou por um momento antes de dizer: depois de expurgar aquele espírito maligno, chegamos ao mausoléu dos pais do rei gigante. Havia uma estela de pedra erguida lá, indicando a identidade do dono da tumba. Quanto à tumba e ao caixão, há muito tempo, foram abertos por alguém, revelando os cadáveres lá dentro. Eram os cadáveres de 2 humanos. Cadáveres de humanos? A tumba dos pais do rei gigante tinha cadáveres de humanos enterrados nela. Padrinho e madrinha. Não havia religião naquela época. Como um semideus que conhecia muitos mistérios, a primeira reação do eremita Catleya foi que os 2 cadáveres tinham outra identidade. Imediatamente depois disso, ela lembrou o que a rainha havia mencionado. Era uma pergunta que o imperador Roselle havia feito como se estivesse falando consigo mesmo quando estava vivo, porque os documentos antigos e registros históricos se referem a gigantes, elfos, vampiros como criaturas humanoides ou criaturas antropóides. Porque eles não se referiram aos humanos como criaturas semelhantes a gigantes, elfos ou vampiros. Será que todas as criaturas humanoides descendem dos humanos? Os gigantes, elfos e vampiros foram as mutações trazidas pelas características do Beyonder que poderiam eventualmente ser herdadas. Catleya instantaneamente acalmou suas emoções enquanto considerava seriamente as possíveis razões. Nesse momento, ela sentiu que sua poção seria digerida até certo ponto quando ela voltasse ao mundo real. Isso ocorreu porque a sequência 4 do Caminho do Mystery Prayer foi chamada de misticologista e as origens dos gigantes e criaturas humanoides foram, sem dúvida, de grande valor. Eles eram conhecimentos de misticismo que a maioria dos semideuses comuns não tinha como saber. Os pais do rei gigante eram humanos. Isso deve ser falso. Alger imediatamente suspeitou que alguém havia forjado a cena. No entanto, pensando bem, esse ato não apenas exigia que os restos reais fossem retirados e substituídos por restos humanos, mas também era preciso preparar um caixão adequado para fazer a tumba parecer que não pertencia a um gigante. Além disso, fabricá-lo era inútil e não afetaria muito a realidade. Alger sentiu que ninguém ficaria tão entediado a ponto de fazer algo assim. Para poder entrar na corte do rei gigante e suprimir um poderoso espírito maligno,
A pessoa que se aproximou das duas sepulturas era pelo menos um santo, o que significa que eles já haviam passado da idade de pregar peças. Será que os ancestrais de todas as criaturas eram humanos? Isso inclui os elfos. Como ele tinha visto muitas coisas chocantes no Tarot Club, bem como sofreu um colapso religioso do mural naquela ilha primitiva, Alger não teve emoções excessivamente intensas correndo por ele. Ele simplesmente não pôde deixar de levantar a mão e tocar seu cabelo azul escuro. O senhor enforcado ligou-se a este assunto. Os pais do rei gigante são na verdade humanos. Ao que parece, a maioria dos mitos da criação são falsos. Todos eles foram fabricados pelas gerações futuras. No entanto, também há significados ocultos neles. O Sr. Muon parece achar isso inaceitável. O Sr. Ward parece ter sabido disso há muito tempo. Com a ajuda de placar e outras técnicas psicológicas, Audrey foi capaz de se recompor o mais rápido e ela instintivamente observou as reações dos outros membros. Naquele momento, Enlin era o mais inquieto. Sua mente estava cheia de pensamentos de impossível e impossível. Se o ancestral original dos gigantes era humano, o que dizer do sanguíneo? Será que éramos apenas monstros que sofreram mutações por causa das características do Beyonder? Impossível. Nós fomos claramente criados pelo antepassado. Ela tem a autoridade da vida e da criação. É completamente diferente das divindades bárbaras como o rei gigante e o rei elfo que só sabiam lutar. Enquanto os pensamentos de Enlil se agitavam, ele sentiu uma sensação desconcertante de que seu orgulho estava se despedaçando. Sua intuição, sua racionalidade e seu cérebro lhe diziam que Tsundere não tinha nenhum motivo para mentir sobre esse assunto. A possibilidade de outras existências fabricarem a cena também era muito baixa. Consequentemente, ele inconscientemente expulsou o gigante e os elfos das fileiras das criaturas humanoides e os viu como um ramo da humanidade. Leonard, Force e Shio aceitaram rapidamente a possibilidade que o Tsun revelou. Para eles, independentemente de um ancestral gigante ser gigante ou humano, ou mesmo um babuíno de cabelos cacheados, não era grande coisa. No máximo, significava apenas que muitas criaturas sobrenaturais eram resultado das características de Beyonder nos corpos de criaturas comuns, mas isso não causava nenhuma mudança significativa em seu conceito de realidade. Tsundere se acalmou e continuou no estranho silêncio. Depois de deixar a floresta minguante, entramos na corte do rei gigante através do túnel estéril. No caminho, havia poderes remanescentes de corrupção e ocultação. Tínhamos que dar a resposta correta para passar. Aquele palácio contém um mural que possui poderes relacionados ao ciclo do destino. Como tal, fomos afetados e transformados nas pessoas que participaram de uma reunião. Repetimos um processo muito curto, e esse processo foi o estabelecimento da Rosa Redenção. Nesse ponto, Derrick olhou em volta e viu que todos os membros haviam saído temporariamente de seus estados anteriores. Eles estavam extremamente interessados na organização chamada Rose Redemption. Todos sabiam que esta era uma organização extremamente secreta e antiga que seguia e acreditava no verdadeiro Criador. Foi a origem da Ordem Aurora, e seus membros eram reis dos anjos como Ouroboros, Medici e Sazir. Derrick retraiu seu olhar e exalou silenciosamente. As duas pessoas que convocaram a Rose Redemption são da Arcangel Sazir e Vernit Godesamanizes. Audrey, Leonard e Shio começaram a duvidar de seus ouvidos. Eles eram todos crentes de meia-noite. Eles nunca esperaram que a deusa fosse um membro da Rose Redemption, e até mesmo um de seus convocadores. Isso era o mesmo que dizer que a deusa da noite eterna era membro do clube do tarô. Se não fosse pelo fato de que eles sabiam que tipo de pessoa Litlisson era, sabendo que ele não mentiria, eles definitivamente teriam suspeitado da verdade sobre este assunto. Mas agora, eles ficaram temporariamente sem palavras. Eles nem se atreviam a pensar muito profundamente sobre isso. Alger inconscientemente virou seu corpo para olhar para o sol, ouvindo seu tom lento e pesado. Os participantes incluíram Witch Angel Alcuzes, Wingel Leodeiro. As pálpebras de Alger se contraíram. Ele nem se atreveu a pensar. Deus do combate Badeio, Mãe Terra Omebela. Enlil, que estava encostado no encosto da cadeira, inconscientemente sentou-se ereto. Havia apenas uma mensagem ecoando em sua mente: a deusa da colheita, a rainha gigante Omebela. Deus dos mortos Salinger, Deus das criaturas espirituais Tousna. A voz do Tsundere ecoou no antigo e magnífico palácio. Isso fez com que Catleia,
Forz e os outros membros trocassem olhares. Ninguém ousou dizer uma palavra. Era como se eles fossem sofrer punição divina se aprendessem mais a fundo. Depois que Derrick terminou de falar, eles permaneceram em silêncio. A cena estava estranhamente quieta. Por fim, Catleya suspirou e disse, Rose Redemption, realmente é poderosa e aterrorizante. Antes disso, eu nem poderia imaginar que aquelas existências fossem membros. Assim que ela disse isso, Tio Orlo de Germans Parro disse com uma voz profunda e rouca, essa foi uma organização formada para resistir ao antigo Deus do Sol. Mais tarde, apenas alguns reis dos anjos permaneceram. Ao ouvir a conversa, foi como se Aldrey e os outros membros tivessem acabado de acordar de seus sonhos. Todos eles inconscientemente lançaram seu olhar para o final da longa mesa manchada, para a figura envolta em névoa cinza. Era como se estivessem esperando a decisão da entidade de autoridade ali. O tolo Klein, que há muito esperava tal cena, não respondeu diretamente. Ele assentiu levemente e suspirou. O Criador caído nasceu por causa disso. É real, é real. A rosa redenção que o Senhor Louco ensinou na época, na verdade tem um significado tão profundo. Qual é a identidade sua nos tempos antigos, e que posição ele assume neste assunto? Todos esses pensamentos se formaram instantaneamente uma tempestade que varreu as mentes dos membros do Tarot Club. Derrick olhou para todos e, vendo que ninguém falava, só pôde falar sobre a exploração subsequente. Nós encontramos o líder dos caçadores da corte do rei fora do palácio, Lichtclear Murskogan. Ele disse que o Dark Angel Sazhir estava em um estado de sono naquele palácio. Comparado com o assunto sobre Rose Redemption, a notícia do misterioso Dark Angel atualmente adormecido dentro do palácio do rei gigante não despertou muito as emoções de Leonard, Enlene e os outros membros do Tarot Club. Apenas algumas de suas curiosidades foram satisfeitas. Claro que, como misticóloga, Catleya só esperava que o sol pudesse falar um pouco mais. Depois disso, voltamos. O Senhor Tolo nos concedeu a fórmula para a poção do Cavaleiro de Prata. No final de sua explicação, Derrick concluiu honestamente. Aldrey e os outros ainda estavam pensando profundamente sobre o que acabara de acontecer. Ainda havia medo de ser blasfemo, e ninguém respondeu. Apenas Alger pensou por um momento e disse, desde que o nascimento do verdadeiro Criador se originou da Rosa Redenção, então ele não está familiarizado com o que aconteceu com a corte do rei gigante. Por que é que o pastor ancião Lovi estava completamente despreparado para esse